Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou o Edgar, a gente está começando aí a nova temporada do Dreamcast, uma temporada só com barbeiros aqui. E, cara, para minha felicidade, eu vou trazer um cara que para mim é uma referência, Raoni Druzian. Como Salve, ele, salve. como o Raoni sempre diz, ele é um dono de barbearias. Ele não gosta desses termos de CEO, enfim, toda essa parada. Ele fala que ele é o dono porque ele está sempre ali no dia a dia da barbearia. Criador da marca Medusa e o cara que te fala as verdades que ninguém te conta. Boa, Como é que foi de vambora. viagem, irmão? Foi tudo Cara, certo? prazerzão aí, grande, imenso prazer meu tá aqui também, né? Meu primeiro podcast, inclusive, nunca participei, então tô muito feliz, muito comprometido em falar o que precisar falar aqui, né? Não só no Instagram, mas... E antes também, queria te mostrar aqui que eu trouxe um presente pra ti, trouxe Pô, lá de Santa Maria, um iPhone... Não, brincadeira, não é um iPhone, é uma garrafinha lá da barbearia mesmo. pô, Também que da hora, mano. por Obrigadão, mano. esse bom convite. Olha aí. Tem pra venda isso aqui ou é só pra... Cara, esse aí depois a gente pode depois entrar no assunto também. Ele é um brinde que a gente dá para os clientes, mas ele só nesse mês, cara, nos trouxe 140 clientes novos com essa simples garrafa aí. Olha aí. Então é uma estratégia que a gente conseguiu criar lá, dando essa garrafa de brinde para os clientes, mas a gente pode se aprofundar depois mais durante Bah, o vamos falar dentro disso dos sim. clientes. É uma estratégia também, né? É uma Que estratégia, as uma pessoas estratégia. podem usar depois. Mano, vamos começar do começo então, né? Bora. Como é que tu iniciou aí na profissão? Como é que foi tua jornada aí até começar, até entrar na Medusa, criar a Medusa, enfim, né? Cara, vamos lá. Eu comecei muito cedo, né? Então, assim, eu assinei a minha carteira de trabalho uma vez na vida. Uhum. Então, eu fui jovem aprendiz. Não sei se aqui em Bento tem, mas lá na minha Tem. cidade tem esse programa de jovem aprendiz, que tu tem 15 ali, anos, tu tem essa possibilidade. Uhum. E aí eu consegui, tive a oportunidade ali, fiquei no emprego e fiquei durante uns 2, 3 meses. Não gostei, meio que auxiliar administrativo, assim, e pedi pra sair. Só que acontece, a minha mãe e a minha avó, elas têm salão de beleza. E na época, né, 2016, a gente tá falando de lá de 2015, existia ainda uma resistência muito grande sobre, pô, quem trabalha no ramo da beleza tem todo aquele rolê de machismo, né, Sim. dos caras fazer piada. Então, Preconceito, né, o mano? preconceito. Uhum. Então eu carregava sempre, carreguei isso comigo que eu de forma alguma trabalharia com isso. E aí a minha avó, né, que foi uma das grandes mentoras assim da minha vida, ela me trouxe uma ideia meio que como se fosse uma obrigação, assim. Por quê? Eu estava desempregado, né, estudando, meio que já estava meio que não fazendo nada da vida. Uhum. E um dia ela veio para mim e falou: "Olha, eu te inscrevi num curso de barbeiro e vai começar tal dia e tu vai fazer." Eu lembro que eu fiquei muito irritado, assim, porque eu não queria. E ela, assim, por mais que com as suas limitações, assim, de informação da época, Uhum. por algum motivo ela via a barbearia como algo que estava em crescimento. Então ela falou, pô, é um mercado que está crescendo, o homem corta cabelo toda hora, vai que tu vai gostar. E, cara, por algum motivo eu decidi aceitar fazer esse curso. Comecei a fazer esse curso. Tu começou meio contrariado, então, tipo. Completamente. Uhum. Completamente contrariado. E fiquei assim no curso durante um tempo contrariado. Só que aí eu comecei a perceber que, cara, eu já não tava fazendo nada mesmo. E o curso ele foi bem rápido, assim, sabe? Então deu ali acho que 30 dias e as aulas eram bem espaçadas, eu não lembro muito bem. Foi um Sim. curso bem básico, assim, eu aprendi quase que nada, Um assim, sabe? cortezinho social e olha lá. Até falava de degradê, mas, por exemplo, eu não fiz nenhuma barba no curso. Uhum. Então, barba, por exemplo, eu sabia a teoria, mas eu não tinha nenhum amigo que tinha barba, então eu não levei Sim. modelo e não consegui fazer a barba em si, praticar, né? E aí eu saí daquele curso e me sentindo bem despreparado, sem autoconfiança, sem nada de como cortar cabelo de fato. E aí eu tive a ideia de cortar cabelo de graça. Então eu fiquei ali, depois que eu saí do curso, eu fiquei durante um ano no salão da minha avó, cortando cabelo de graça. Eu botei uma plaquinha lá na frente do salão, corte de cabelo masculino grátis, e fiquei lá um ano cortando cabelo pra me pegar a experiência mesmo. Uhum. Caramba. Pô, meu, mas tua avó foi visionária, né? Foi Foi, um anjo de Deus aí pra ti, mano. foi. Caramba.
Tipo, ela já falava de que o mercado tava crescendo e tudo mais, isso em 2015. Que realmente, tipo, tava começando a era das barbershop e tudo mais, foi mais ou menos nesse período, né? Sim. Era bem na época que o Elias começou a ficar um pouco mais conhecido, assim. É claro, o Elias no nicho ele era bem conhecido, mas ele começou a ficar mais conhecido fora do nicho, sabe? E aí, pra te ver, cara, como a minha avó ela foi uma pessoa muito importante, que dentro desse um ano eu cortava de graça. Só que aí, obviamente, a gente precisa de grana, né? Sim, sim. Então, claro, eu não tinha aluguel pra pagar, eu não tinha conta pra pagar, eu morava com meus pais. Só que às vezes a gente queria, sei lá, um dinheiro pra comer alguma coisa, pra comprar alguma roupa. E aí, cara, como a avó viu essa minha atitude, hoje eu entendo que pra ela reforçar esse comportamento, nos finais de semana ela me dava, tipo, R$ 20, R$ 50. Porque daí era uma forma que eu entendi, não, beleza, eu tô ganhando dinheiro com isso, não é dos clientes, né? E claro, nesse processo de um ano, eu cortava cabelo de graça, só que aí tinha alguns amigos que, pô, cobrava R$ 10, cobrava R$ 15, então eu não tinha assim, pô, o corte é 30, é 40, não, era de Dependia graça. do nível da amizade. O nível da amizade, conforme as coisas iam indo, eu ia cobrando, sabe? Sim. Cara, que massa, mano. Eu comecei na barbearia em 2018. Final de 2017, ali, em dezembro de 2017. E, mano, os primeiros 3 meses eu cortei de graça também. Aí, quando eu decidi montar a barbearia, foi na garagem da minha casa e eu cobrava R$ 15. Imagina. Tipo, só que também não tinha estrutura nenhuma, assim, sabe? Era umas cadeiras de boteco, assim. Meu pai tinha fechado um bar que ele tinha. Aí empilhava as cadeiras, dependia da altura do cliente, eu tirava a cadeira ou botava mais. E um espelhinho daqueles borda laranja, sabe? Sim, Pequenininho que tinha nos moldurinha. banheiros, isso. Era essa a minha barbearia, R$ 15. É. Cara, mas é que não tem, né? Esses começos, eu acho que o começo ele é muito determinante. E começar assim com essas dificuldades vão moldando a gente valorizar certas coisas, né? Sim. E, por exemplo, tu começou na garagem sem estrutura nenhuma. Eu comecei com uma estrutura minimamente ok. Tinha uma cadeira que regulava a altura, Pô, isso aí já era luxo. já né? era luxo. Não precisava nem reclinar, só subir a altura Ela não já era. reclinava, mas ela tinha altura. Então, os maquinários eram bem simples, assim. Tu vai lembrar, quem é barbeiro lembra daquela Wow Classic amarela? Sim. Era aquela máquina. A máquina ainda tava boa. Tinha uma Magic Clip vermelha já, só que com Já fio. tava elite. Aquela com fio, assim. Já era elite. A Detailer com fio. Aham. Mas a Detailer era um trator, meu. Uma barulheira, comprei usada, né? As de fio, acho que a maioria é um trator. Né? Uma barulheira que E fazia. tem aquela coisinha lateral que tu aumenta a rotação, diminui a rotação. Bah, era massa, mano. Tipo, é legal, cara, lembrar disso aí, né, mano? Pô. Cara, tinha separado uma pergunta aqui pra ti, mas meio que tu já falou, assim, tu entrou na barbearia meio que sem querer, tipo, sem querer, né? Tu não queria estar ali no começo, principalmente, né? Mas tu teve essa paixão depois, tu começou, tu criou isso contigo, assim, mano, é essa parada mesmo? Ou tu só foi seguindo, assim, e as coisas foram acontecendo? Cara, então, quando eu fui pro salão da avó, e eu fiquei esse um ano, depois eu, obviamente, fui pra outras barbearias. Então, eu tive uma primeira barbearia que eu fiz teste, comecei a trabalhar. E assim, quando eu comecei a gostar da barbearia mesmo, pra ser bem sincero, foi quando eu pensei, não, é realmente isso que eu quero. Foi nessa minha primeira barbearia que em uma semana eu ganhei R$ 300. E tipo, na época, assim, pô, R$ 300 numa semana, R$ 300 ainda não é pouco, né? Se for pra ver, mas... Né? Mas numa semana, quando eu fiz assim, e recebia na semana aquela barbearia, me mostrou um pouco demais que, cara, eu acho que é isso mesmo. Só que a barbearia, cara, é assim, eu cortei cabelo durante 8 anos. Então eu comecei lá com 15, 16, fui pra uma barbearia, fiquei um mês nessa barbearia e fui mandado embora. E fui pra uma outra que foi onde eu tive um período mais longo, assim, que eu fiquei uns 2 anos. Lá nessa barbearia eu comecei a desenvolver mais esse senso de dono, porque eu tinha bastante liberdade, eu tinha chave, eu abria, eu limpava, e a barbearia tinha bem mais o meu estilo, assim. Sim. E depois a terceira barbearia, que daí que entra como que os nossos caminhos são. Então pensa, eu entrei na barbearia não querendo, desenvolveu uma vontade a partir do momento que eu comecei a ganhar grana. Só que daí, a partir de um caminho que eu não queria, eu descobri meu amor de verdade, que era empreender. Só que não foi tendo a minha própria barbearia. Nessa minha terceira barbearia que eu estava trabalhando,
Eu comecei a enfrentar algumas dificuldades financeiras, o corte dessa barbearia era R$ 20, eu ganhava 50% da comissão. Eu lembro que essa barbearia ainda também, a máquina de cartão, ela era do barbeiro. Então as taxas de cartão era eu que pagava, eu repassava sempre o valor cheio pra dona. Sim. Só que nessa barbearia, eu lembro que um dia eu fui no centro comprar um óculos de sol e eu não encontrei os óculos de sol que eu queria. E era a Juliette. Juliette, esses óculos da MC e tal, não tinha pra comprar. E, cara, por que não vender esses óculos se não tem? E na época tava bem alto, assim, todos os MC usando, todo mundo queria comprar. E a Medusa surgiu daí. Então a Medusa não veio Medusa Barbearia. A Tem o óculos da... Medusa Lupas. Uhum. Que aí eu criei uma loja de óculos online, criei uma identidade visual, fiz o meu pedido com R$ 1.000, que eu comprei tipo uns 10 óculos assim. Só que produto de São Paulo tem uma margem gigante. Pagava 100, vendia 250. Nesses 10 já dobrei meu capital, comprei mais óculos, mais óculos, mais óculos. Falei, pô, é legal isso, sabe? Postar conteúdo, vender. E daí nisso eu já comecei a ter mais uma intimidade de empreender de fato. Sim. Daí eu percebi que não, realmente, eu gosto disso. É isso que me move, assim, sabe? E dentro da barbearia, se for parar pra ver, alimenta já esse braço empreendedor, né? Cada cadeira é um CNPJ, eu que definia quanto que eu ganhava, se eu vendia mais, se eu vendia menos. Sim. Então, dentro de algo que eu não queria fazer, eu descobri o que eu realmente queria, que era, de fato, empreender, assim, sabe? Cara, e é importante isso que tu falou ali, que tu corta cabelo, tu cortou o cabelo durante 8 anos, porque tem muita gente que às vezes vai te acompanhar ali e pensa, cara, o que esse cara tá falando? Ele nem barbeiro é só o dono. Tem gente que tem essa impressão, né, de que, tipo, tu não sabe a dor que o barbeiro... Sim. Só que tu viveu isso também, Sim. né? Então, tu tem mais propriedade de falar ainda, né, mano? Esse sempre é o primeiro ataque de qualquer barbeiro, né? Nos É. comentários, às vezes o cara posta, algum vídeo viraliza, alguma coisa assim, a galera sempre comenta, né? Ah, esse dia eu postei um vídeo que falava sobre a mentalidade do barbeiro que acha que tá enriquecendo o dono. E daí esse vídeo gerou um monte de comentário e tal, e daí a galera também, pô, claro que tem essa visão ainda como se fosse dono versus barbeiro, sabe? Só que, claro, como eu passei, eu acredito sim que tem donos que acabam levando esse carimbo porque merece. Sim. Mas, cara, hoje eu vendo assim, grande parte da galera tá se profissionalizando, tá entendendo melhor que realmente é um conjunto, né? Sim. São colaboradores, a gente tá todo mundo no mesmo barco. Então, A galera tá começando a entender isso, né, mano? pelo menos a nossa bolha ali, naquilo que a gente tem consumido, parece que sim, né? Sim. E esse nome Medusa saiu, tu falou que tu foi da marca de óculos, mas da onde vem o Medusa, assim? Cara, pra ser sincero, assim, não. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante e eu poderia te responder de uma forma mega estratégica, de uma pesquisa de mercado, e, mano, não foi nada disso. Foi algo que eu dei uma pesquisada, eu gostei do nome, e pra gente ter uma ideia, a barbearia seria tipo Drusian Barber, como geralmente todo mundo faz, assim, sobrenome e barbearia. Só que como veio a loja de óculos antes, então eu defini o nome dos óculos porque, assim, tinha uma similaridade de um óculos que era Medusa. Que é aquele óculos que é uma touca, assim, que tem um monte, sabe, da Oakley? Da Oakley. Eu ia falar sobre isso agora. Tinha essa conexão. E aí eu pensei, pô, Medusa, tá, legal, gostei, vamos lá. Dei pra dar uma modificada, eu botei com Z, não botei com S. E daí quando eu fui abrir a barbearia, eu ia botar meu nome do meu sobrenome, só que na cidade eu comecei a ouvir mais esse nome. Pô, mano, e aí a Medusa Lupas. Tipo assim, minimamente o nome Medusa Lupas pegou assim na galera. Então, pensando e hoje vendo, claro que na época eu não pensava em branding, marca, não sei o que. Eu falei, pô, entre Raoni, Drusian e Medusa, o Medusa tá ganhando. Tem mais gente que conhece, então vamos Medusa mesmo. Ah, que legal. Quando tu percebeu assim que o negócio começou a, por exemplo, tu saiu dos óculos, daí tu continuou vendendo óculos na barbearia? Antes de eu elaborar a pergunta aqui. Sim. Tipo, Inclusive abriu os a barbearia óculos. e tinha os óculos lá pra... Os óculos eles foram o sustento da barbearia durante pelo menos 1 ano e meio, assim. Sim, não tinha cliente. Não E tinha cliente. começou sozinho? Comecei sozinho. No mesmo ponto que hoje tem 8 trabalhando, eu comecei sozinho. Tu tá no mesmo ponto ainda. No mesmo ponto. É que assim, ó, na época, eu aluguei a sala em conjunto. Então, olha só pra te ver como que as coisas vão se concentrando. Cara,
A gente vê a coisa na internet, pô, tudo é perfeito, é um mar de rosa, mano. Quando eu abri a barbearia, eu dividi a sala em conjunto e metade da sala era uma loja de lingerie. Cara, E outra metade da sala era a barbearia. Então pensa, era uma barbearia com uma loja de lingerie. Eu não tinha nada a ver, não era uma empresa minha e tal, sim. mas era dentro do mesmo espaço. E daí essa pessoa ficou lá trabalhando um tempo, que na época até era minha ex-namorada, a gente alugou junto, a gente tava namorando, alugamos junto, faz metade lingerie, metade barbearia e vambora. Uhum. Só que daí dentro de um ano, mais ou menos, ela pediu pra sair, ela voltou pra casa, não lembro exatamente o que aconteceu, e daí eu tive que assumir a peça inteira. Mas os óculos, eles que sustentavam todo o tempo, assim, do pagar aluguel, fazer panfleto, pagar designer, vinha tudo dos óculos, porque a barbearia não me dava dinheiro. Ah, mas então tu falou aí desde o início, tu já tinha essa visão do marketing do negócio, né, mano? Tipo, panfletagem, assim, tu tinha um negócio recém começando de óculos, aí tinha a questão começou a botar uma barbearia junto, e tu já começou a fazer panfletagem, começou a pagar gente pra fazer marketing. Tipo assim, pagar a gente pra alguém fazer marketing é uma palavra muito forte, né? Uhum. Tipo, o que que eu... Na época ali, quando eu abri a barbearia, o Instagram tava meio assim, não era o Instagram que é hoje, por exemplo. Então eu lembro, inclusive, que quando eu comecei a... Esse dia eu até postei, peguei o celular aqui, gravar e falar. Era algo que no meu grupo de amigos eu virei o TikToker. E o TikTok, se não sei se tu lembra, o TikTok ele era uma rede social pra criança antes, né? Não lembro. Bem nos primórdios, o TikTok era tipo uma rede social de criança, assim, só criança tinha TikTok. Daí ele teve toda essa revolução e hoje é o TikTok que é. Então a galera meio que, pô, TikToker, tu é TikToker. Então como eu comecei a postar vídeo falando, temos horários disponíveis, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer vídeo engraçado. Vídeo de humor, sabe? Daí eu juntava, como os óculos, tipo assim, os óculos eu tinha, sei lá, na época, 10 mil seguidores. Aí eu achava uma forma de fazer um vídeo de óculos que dava um gancho pra cortar cabelo. Né? Porque o óculos estava ligado com o visual, enfim. Na época não tinha chat GPT também, então era roteiro tudo aqui na Que cabeça criando, né? mesmo, Esses dias eu tava pensando sobre isso, cara. Eu não acredito que, tipo, o vídeo engraçado ele atrai cliente, assim, né? Só que eu acho que ele dá uma boa engajada no perfil e tudo mais. O que tu acha disso? Tipo, tu acha que vale a pena, por exemplo, os barbeiros que tá... Eu vejo muito barbeiro, cara, eu dou muita risada, assim, com os conteúdos que os caras postam. Mas eu acho que isso aí não é válido, assim, na minha visão, pra cliente, pra atrair cliente. O que tu acha disso? Cara, assim, eu posso falar com muita propriedade porque eu passei por essa transição, né? E uma das coisas que me fez entender sobre viralizar nem sempre é bom é o quê? Teve uma época na barbearia que a gente começou a viralizar com um vídeo cortando o cabelo de criança. Eu conversando com as crianças e tal, viralizava. A gente tem vídeo que bateu 5 milhões de visualizações, 4 milhões de visualização. Pô, deu visualização, vamos fazer vídeo com criança. Vídeo com criança, vídeo com criança, vídeo com criança. O que aconteceu? Deu um mês, 2 meses, a gente só atendia criança. A Medusa virou a barbearia das crianças. Qual que é o problema nisso? Não era o modelo de negócio que eu buscava, não é porque eu não gosto de criança, muito pelo contrário, eu amava atender criança e por isso que eu gravava. Só que a criança, ela não faz hidratação, ela não faz sobrancelha, ela não compra produto, enfim. E a recorrência da criança é mais Exatamente. longa, né? A Geralmente recorrência ela é mais longa. não corta todo mês, né? A maioria, pelo menos. Exatamente. Então, a questão do humor, cara, por muito tempo eu fazia vídeo super apelativo, assim. Tem vídeo de barbeiro fingindo que tá lavando a bunda no lavatório. Sim, eu vi. Pra te ter noção, assim, do master de humor. Depilando também, com a máquina. Só que assim, o que eu acho? Eu acho que é legal o vídeo de humor. Eu acho que sim, conecta mais. Só que tem 2 pontos na minha visão. Primeiro, tu se torna... Eu acho que tu acaba criando uma visão que tu é muito acessível. Então, se tu quer aumentar o teu preço, tu entra no teu perfil e tá o cara depilando as pernas com a máquina. Tá o cara lavando a bunda no lavatório. Sim. Automaticamente tu vai gerar uma resistência de pessoas que não querem pagar mais caro. Porque elas não vêem valor. Né? Então acho que tem esse lado. Mas também eu acredito que o humor em si, na medida certa, ele é bom.
Sim. Ele conecta, ele também ele viraliza. Então, eu acho que tem uma linha muito tênue naquilo que é ridículo e naquilo que é legal. Por exemplo, um conteúdo que eu achei legal teu, aquele do carro ali que tu fala, que o barbeiro começa falando, se eu vou trabalhar muito, tu vai comprar esse carro, não sei o quê. Tem Eu um acho humor, que né? tem um leve humor, mas tu traz uma informação, né? Eu acho que Uhum. esse tipo de vídeo, ok. Mas, por exemplo, eu vejo o vídeo do cara tirando os copos do lixo e lavando pra... Isso É, aí meio que... Tem gente que leva a sério, inclusive. Por exemplo, eu lembro que tinha clientes que chegavam na barbearia e falavam, ô meu, tu não bota minoxidil na água, né? Tu não reaproveita as lâminas, porque tem vídeos que os caras botando claro, minoxidil na água, vai zoando, gerando né? isso, não tem jeito. E aí criam meio que uma lenda, assim, entre a galera, né? Uma trend que eu lembro também que viralizou bastante é barbeiro em dezembro e barbeiro em janeiro. Aí em dezembro era o barbeiro cheio da grana. O que é a resistência que gera isso? Pô, meu barbeiro já tá com dinheiro, eu não vou comprar mais produto, eu não vou comprar fazer mais serviço, porque o cara já tem Sim. dinheiro suficiente. Agora, barbeiro em janeiro. Aí tá lá os barbeiros brincando com a máquina de carrinho. Qual que é a mensagem que tu passa pro cara? Pô, o movimento tá ruim, É, não tem demanda. E, cara, não adianta. As pessoas automaticamente querem fazer aquilo que todas as outras também estão fazendo. é, Então, se tu fala pra todo mundo que em janeiro não vem ninguém, é verdade. sabe? Cara, Tem isso. ainda nesse gancho que tu puxou aí, mano, eu lembro que teve um. Eu não sei se foi tu, cara, eu acho que foi. Que postou que todo mundo tava se vestindo igual na época. Tu foi, se eu não me engano, num Barber Day e tal. E tu trouxe essa observação, cara, parece que todo mundo é igual, assim. Eu vejo que a galera, ela vai muito na pilha, assim, do que os grandes players do mercado ditam algumas regras, se for ver, né? Então, cara, esses grandes ali, vou citar nomes, mas enfim, os caras gigantes aí do mercado, tudo que eles falam ou fazem, meio que a É galera regra. vira. E aí tu vê que os caras se vestem igual, daí tem que usar a mesma calça, a camisa por dentro, tem que usar suspensório, tem que usar cinta, tem que usar não sei o que. O que que tu acha disso também, mano? Tu acha que, na minha visão, eu acho que o barbeiro ele tem que ter uma postura legal, assim, mas ele também tem que ter a própria identidade, sabe? O que que tu acha sobre isso? Cara, na minha visão, roupa não define sucesso. Mas é óbvio que a gente precisa ter minimamente uma noção. Então vamos lá. Pô, o barbeiro então ele pode atender de bermuda, manga cavada e chinelo. Não, não é isso. Só que as pessoas, elas querem um caminho mais fácil. Então vamos lá. Hoje o Edgar é multimilionário, ele tem 30 redes de barbearia e aí ele usa um suspensório verde. Então, provavelmente, se eu usar esse suspensório verde, eu tô mais próximo do sucesso do que o outro que não tá usando esse suspensório verde. Então, assim, eu acho que a gente tem que sim cuidar da nossa imagem, mas eu acredito muito na nossa originalidade. E aí a gente entra numa linha muito tênue mais uma vez. Por quê? A autenticidade não é tu continuar com teus más comportamentos dizendo que tu é original. Eu acredito que a autenticidade é tu ser coerente com o teu discurso e as tuas atitudes. Sim. Então, pô, os caras tão andando de camisa pra dentro e calça com a canela aparecendo, quer dizer que automaticamente eu colocando essa roupa também vou ter sucesso? Eu acho que não. Mas, obviamente, eu acredito que o posicionamento da nossa imagem, a roupa que a gente está usando, ela fala. Sim. Só que tu se tornar uma cópia É. também fala. Né? E daí entramos nesse ponto do Conference. Cara, o Conference, se tu tiver, inclusive, a oportunidade de ir, vai, porque Sim. é o centro do mundo da barbearia, assim, do Brasil, principalmente. E eu fiz um 360, assim, eu sempre fui um cara que me questiona o tempo inteiro, sabe? E tu olhava as pessoas, elas estavam vestidas completamente iguais, assim. É. Só que aí que tá. O que aconteceu? Por que que isso me incomodou? Porque eu também tava indo pro mesmo lado. A gente tinha pego os barbeiros da barbearia, antes, umas semanas antes do Conference, eu meio que coloquei, assim, como uma regra, todos estarem com uma calça social, com uma camiseta pra dentro, igual a maioria do mercado. Eu fiz isso. Sim. Então, eu entendo que essa influência ela vem vindo e a gente vai se deixando levar. E se em nenhum momento a gente para e revisita aquilo que faz sentido pra nós, a gente vira só mais um. E aí eu olhei pra aquele monte de gente e falei, pô, cadê a minha autenticidade? Pois é.
Sabe? Então, padrão é legal? É legal. Óbvio que é Fica legal. bonito, né? Fica bonito, fica bonito. Hoje, a roupa da barbearia, ela não é uma roupa social, mas todo mundo se veste de preto. Sim. E eu, inclusive, quando eu voltei do Conference, pra te ver como eu voltei tão bitolado nessas ideias, eu falei isso pra eles. E aí a gente também debateu sobre isso e a gente fez um teste de durante 15 dias a roupa ser livre. Foi, pô, galera, vamos lá, vamos testar. Vamos ver, vamos deixar cada um vir como quer, vamos testar. Só que eu percebi que o que acontece? A gente acaba gastando energia com coisa que a gente não deve. Aí eu viro um fiscal de look. É. Foi o que aconteceu. Porque daí, um barbeiro vinha com uma camiseta florida, vermelha e rosa, outro tava com uma camiseta preta e a calça vermelha, e aconteceu isso. Aí eu vou estar gastando energia com o cara, mandando o cara ir trocar de roupa. Isso pode, isso não pode. Quais são os parâmetros que pode? Então o parâmetro é roupa preta. Pronto. É calça jeans, é calça social? Vai do que tu quer transmitir, cara. Sim. Tu quer uma vibe mais social? Então se veste social. Tem barbeiro lá que tá bem social, assim, e tem barbeiro que tá com uma calça cargo preta. Mas, você entende. Mais street, assim, digamos assim, sabe? Então, e isso passa uma mensagem pro cliente também. A partir do momento que a gente fala que a gente é autêntico e tá todo mundo vestido da mesma forma como todo o outro mercado tá, aonde tá essa autenticidade, sabe? Sim. Na verdade, o barbeiro em si não tá sendo autêntico, né? Ele tá meio que seguindo o padrão da barbearia, né? E aí a gente entra em mais um ponto, né? O padrão, ele deve existir. Sim. E isso é muito claro, assim. Colocar dentro dos nossos valores, dos 10 dos nossos valores, um é a autenticidade. E é muito arriscado a gente colocar a autenticidade como valor. Porque isso dá uma brecha de a gente se defender atrás disso, né? Pô, Eu sou assim. eu sou assim. Eu sou assim. Pô, eu não consigo acordar cedo. Eu sou assim. A minha vida inteira eu fui assim. Então, é muito arriscado. Então, por isso que a gente tem que ter parâmetros do que é autenticidade e o que não é de forma alguma autenticidade. Sim. Sabe? Cara, eu acho que provavelmente tu já deve ter trocado essa ideia com teus barbeiros ali. Eu vejo que tu fala muito sobre isso, tu faz de reuniões e tudo mais ali, tá sempre mostrando coisas que não, vão além das técnicas, vão além do dia a dia da barbearia, né? Tu fala sobre coisas pessoais, enfim, né? De cada um. Eu partindo para esse lado pessoal, eu sempre, ano passado, todo ano, assim, a gente sempre tem uma redefinição de valores, né? Tipo, cara, eu acredito nisso ainda. E às vezes eu vejo que a galera, por exemplo, a gente hoje, o Edgar acredita que precisa chamar o cliente pelo nome quando ele chega. Só que isso foi feito lá em 2019. Hoje, 5 anos depois, tu acredita que isso ainda é essencial? Eu acredito que sim. Sabe? Então, perfeito, então mantém. Mas tem coisas que, eu só citei um exemplo, tá? Sim, sim. Mas tem coisas que às vezes não são, sabe? E aí, entrando nesse ponto de revisitar os nossos valores, foi exatamente isso que eu fiz. Eu parei, olhei o que ainda faz sentido, o que ainda eu posso manter, o que eu tenho que tirar. E aí, cara, esse ano, inclusive, esse ano agora, fevereiro, a gente já adicionou um valor novo, a gente tirou alguns também. E inclusive agora tu me lembra qual que era o central da pergunta que eu fugi um pouco. Não, na verdade eu não fiz pergunta, eu falei que tu faz isso direto com os barbeiros, de trazer essa conversa nas reuniões, de falar, por exemplo, sobre valores, falar sobre posicionamento, falar sobre... As tuas reuniões, pelo que eu vejo, não é só cobrança. Lembrei, tá. E aí, antes, dentro do nosso posicionamento, a gente não cuidava do bastidor da vida do barbeiro. Pô, se tu quer sair toda sexta-feira e encher a cara de cachaça, eu não me sentia à vontade de vir aqui falar pra ti. Eu não me sentia à vontade de falar, pô, mano, para de sair toda sexta-feira e encher a cara de cachaça. Só que eu comecei a perceber que, cara, o bastidor influencia no dia a dia. Muito, né? Não tem jeito. Sabe? Eu acredito nisso. Então, hoje, eu olhando pra barbearia, olhando pra tudo que a gente construiu, tendo uma média salarial de 7 mil reais, barbeiro tirando 10 conto limpo no mês, a gente precisa subir a régua. É verdade. E aí a gente colocou dentro do nosso manual de cultura o jogo do bastidor. Então, o que tu faz? Assim, o que é o jogo do bastidor? Cara, o que tu se alimenta? Tu cuida da tua saúde? O que tu faz no teu tempo vago?
como que tu é com a tua namorada, como que tu é com teu filho, como que tu é como pai. Então essas coisas que eu mascarava, eu ainda assim tava olhando, mas eu não usava como não era algo determinante. Eu mudei pra 2026. E aí o jogo do bastidor começou a valer. Pô, vale o jogo do bastidor. Então o que vocês fazem fora aqui da barbearia também importa. Então, pô, aí beleza, o cara vende bem, fatura bem, atende bem, mas daí no final de semana ele bateu numa mulher num bar. Entendi. Tem como ficar com esse profissional? Não dá. Não dá. Sabe? Então a gente tem que ser, cara, então, muito coerente com aquilo que a gente tá falando e com o que a gente tá fazendo. Isso é autenticidade. Então, esses valores, todas essas coisas, cara, não é só para barbeiro. Eu preciso exercer. Todo mundo precisa exercer, os clientes também. Inclusive, até teve um vídeo esses tempos que viralizou, né? Não foi o meu, mas da demissão de cliente. E a demissão de cliente é justamente isso. Pô, tu tem valores definidos, tu tem formas de trabalhar. Se o cliente não se encaixa nisso, tu tem que demitir ele. É verdade. Eu postei essa semana passada o vídeo sobre isso. Botei lá, demita clientes tóxicos. E aí, Entendeu? tipo, eu tinha um cliente que ele era Uber. Aí no vídeo eu cito esse exemplo, mas eu demiti outros clientes, né? Mas eu tinha um cliente que ele era Uber, ele marcava o horário, tipo, 3 horas. Aí ele tava vindo, tipo, 2h45 ele tava vindo pra barbearia. Aí aparecia uma corrida na região ali, sabe? Ele, vou pegar essa corrida aqui. Pô, Só que cara, daí ele chegava todas as vezes atrasado, sabe? Tipo, 10 minutos, 20 minutos, e isso aí meio que quebra a tua agenda, né? E aí eu comecei a perceber que era um cara que também, as conversas, enfim, um cara que, tipo, meio que não valorizava o meu trampo. Um dia ele me chamou, falei, mano, prefiro que tu não venha mais aqui e tal. E eu sou direto, assim, mano. Esse tempinho também eu cancelei um cliente que ele marcava e não vinha. Aí, tipo, e não vinha e não avisava, só não vinha. Daí 2 dias depois me chamava, aí eu marcava o cara até vinha, só que depois esse ato se repetia nos próximos agendamentos, sabe? Marcava, não vinha e tal, mano, não vem mais na minha barbearia. cara, esse ponto de cliente que falta, o que a gente faz que ajuda? Antes da gente demitir esse cliente, porque assim, eu acredito muito que tudo aquilo que a gente tolera se torna um hábito, né? Então o cara chegou atrasado 10 minutos, tu atendeu. O cara chegou 15 minutos, tu atendeu. Chegou 20 minutos, tu atendeu. Então tu tá tolerando. Assim. Então, antes de a gente demitir um cliente propriamente dito, a gente para de tolerar. Então, o cara chegou 10 minutos, a gente tem uma tolerância pré-definida que é 10 minutos. Né? No máximo 10 minutos, se ele chegou 10 minutos, a gente atende. O que os barbeiros são instruídos? O cliente chegou 11 minutos atrasado e o outro já tá esperando, a nossa tolerância é 10. Então, se ele chegou 11, tu pode atender o próximo. Sim. Tá, então quer dizer que esse cliente vai voltar embora e não... Não, a gente vai fazer o possível para conseguir encaixar ele de novo. Né? Só que assim, essa vez que ele chega 11 minutos atrasado e ele não foi atendido, a gente tem uma conversa, pô, irmão, já é a segunda vez que chegou atrasado e tal, a gente tem uma agenda bem apertada, a gente vai fazer o máximo possível aqui para te atender hoje, vamos te encaixar até o horário, só eu peço que na próxima vez, ou tu avise com antecedência, a gente sabe. Porque, cara, se for parar pra ver, é sempre os mesmos que tem esses comportamentos. E aí é aquilo que tu falou do pessoal dos caras, a vida pessoal do cara. O cara já é uma bagunça fora dali, né? Sim. Então todos os lugares que ele vai, provavelmente ele chega atrasado, né? É meio que uma cultura do mano? cara. O cara não... isso é uma parada que... Esse dia eu li algo que fala sobre a desvalorização... Olha que doideira. A desvalorização do serviço braçal, né? A prestação de serviço. Por exemplo, quando tu vai na Apple comprar um iPhone, tu pede desconto no iPhone? Não. O preço é 9 mil, tu vai pagar 9 mil. E por que quando o cara vai cortar cabelo, ele quer desconto? É verdade. Por que quando o cara vai, eu quero pintar aqui o estúdio, o cara quer um desconto? E aí eu vi um gancho muito forte assim sobre isso, que fala sobre o quê? Essa parada do desconto do serviço braçal vem lá da escravidão, mano. Porque na escravidão o serviço braçal era grátis. Sim. Grátis não, né? Explorado. Explorado. Então, desde daí já vem carregado isso do que o quê? Tudo que é braçal, tudo que carrega menos valor. Aí o cara paga 15 mil num celular, mas se o cara cobra 500 reais pra pintar uma sala, o cara acha caro e quer desconto. Isso aí. Eu vi, inclusive, um corte que viralizou de um artista que ele fala sobre isso. Ele tem pessoas que pagam 1 milhão num apartamento, mas querem desconto
pintor que cobra 5 mil pra pintar a parada, sabe? Esses dias eu vi um corte daquele Rodrigo Faro, que é um cara super rico aí, famoso pra caramba, apresentador de TV. Ele fala que ele tem a piscina da casa dele, ele mesmo que limpa porque acha caro o valor que o cara que limpa a piscina cobra. Ó, doideira, velho. Cara, e ainda nesse assunto do preço, eu vi algo diferente que é o quê? Fala o seguinte: vender caro é mais fácil do que vender barato. É verdade. E, pô, mas como assim e tal? Daí, vamos lá, vamos um exemplo. Se eu tenho esse copo aqui que ele é R$ 5 e esse copo aqui que é R$ 10.000, qual tu quer? Eu quero de 10 mil. Que é o de 10 mil. Uhum. Então, essa teoria fala o quê? Não é dinheiro que determina o que a pessoa compra. É um motivo. Então, por exemplo, todo mundo que compra um carro tem o dinheiro do carro? A maioria não. A maioria não. Todo mundo que compra um apartamento tem o dinheiro? Então, se o cara não comprou alguma coisa, se ele não comprou um produto, se ele não comprou um serviço, se ele não comprou, seja o que for, não é porque faltou dinheiro. É porque faltou motivo. Sim. Porque se tu tivesse achado um motivo que motiva ele, né? Não é um motivo universal das pomadas que todo mundo tem. Não. Algo que motiva aquela pessoa, ela compra. Sim. Por mais que ela não precise. Então hoje o trabalho da galera para aumentar ticket não é tem dinheiro ou não tem dinheiro. E os barbeiros têm muito isso, né? Eu sou avaliador de quem tem dinheiro e quem não tem. Não vou tentar vender pra esse pela, sei lá. Eles são o Serasa. Eles olham pro cara e fazem uma pesquisa de score de CPF e pra ti eu vendo e pra ti eu não vendo. Outra coisa que a galera peca também é, às vezes, olhar pro próprio bolso, né? Tipo, talvez isso aqui é caro pra mim e eu penso, pá, não vou oferecer pro cara porque eu acho isso aqui um pouco caro. Mas talvez é um pouco caro pra mim que, sei lá, tenho essa crença, mas talvez pro cliente que tá sentado na minha cadeira aquilo ali não é, né? E aí o cara meio que mede os produtos pelo próprio bolso, saca? Sim. Eu acho que isso também atrapalha. E cara, não tem jeito, né? A gente não consegue vender algo que a gente não acredita. Então, pô, se tu não acredita que aquilo ali vai ter algo positivo, e lá na barbearia a gente tem uma cultura bem engraçada, assim, inclusive, que a gente sempre fala de não ter pena de cliente, né? E isso é algo que era instalado, isso gerou de uma zoeira, mas depois se instalou. Que sempre que o cliente faz uma compra grande, tipo, pô, o cara fala, gastou 300, 500 reais, a gente meio que se olha e faz... Sim, que o cara, tipo, gastou, sabe? Então é meio que uma zoeira, mas por quê? Porque tinha essa pena. Pô, o cara gastou 500 reais aqui na barbearia. Sim, gastou. Não foi o teu dinheiro, cara. Não foi o teu bolso. Pô. Claro, tá vendendo algo, o cara não precisa. Não é isso. Tá empurrando coisa pro cara, não é isso. Mas... e tu não tá obrigando também. Não tá obrigando, o cara por livre, espontânea vontade, escolheu, quis comprar. Então não dá pra ter pena. Sim. Se o cara tem essa pena de, não sei o que, o cara leva esse apego emocional, assim, o cara não vende, trava pra caramba. O que tu acha que faz com que o barbeiro comece a entender que ele precisa vender e tudo mais? Tu presta algum treinamento pra essa galera? Enfim, como é que funciona isso dentro da tua barbearia? Cara, assim, eu gosto muito desse assunto. Venda é algo que eu gosto pra caramba, assim, tanto falo bastante, mas eu acredito que tem dois lados, assim. O primeiro, que a gente como gestor, a gente como dono, eu acredito muito que a gente é responsável por dar armamento para os barbeiros. Então, como assim armamento? Além de treinar sobre venda, eu percebo que dentro da barbearia existe uma resistência muito grande na variedade de produto, né? Então, por exemplo, quando a tua mulher vai no salão, ela não volta sempre com uma sacolinha com 3, 4, 5 produtos? Sim. Aí na barbearia os caras acham que vão conseguir ganhar dinheiro vendendo pomada. Então, pô, não vai. Por quê? Cara, uma pomada dura quanto tempo? 6 meses? 6 meses. Um ano? Depende do cara, 1 ano. Exatamente. Então, eu indo pra esse lado, eu olhando pra isso, pensei, cara, não tem como eu querer cobrar que os barbeiros vendam só pomada. Sim. Porque qual é a quantidade de volume de pessoas que eu preciso para que tenha sempre pomada. E aí, eu entendi o que? Jornada de compra. O que é a jornada de compra? Jornada de compra é variedade de produtos que um complemente o outro. E melhor ainda, a gente linka esses produtos com serviços. Então, quando a tua mulher vai lá no salão, e aí, por isso que eu
eu vim, né, desse berço do salão feminino, e daí comecei a me aprofundar e ler mais sobre isso, pesquisar mais sobre como era a rotina do salão feminino. A gente tem muito a aprender, mano, com o salão feminino. E aí a gente vê que, pô, a mulher foi lá e fez as mechas. E se ela não comprar o produto X, as mechas vão amarelar, vão durar menos, vão quebrar, não sei o que, sei lá o que, sei lá o que. Então eu entendi que o quê? Eu precisava comprar uma jornada criar uma jornada de produto maior. Pomada, só pomada não adianta. Então a gente criou lá, a gente tem linhas, né? A gente trabalha muito com cabelo cacheado. Então só na linha de cacheado a gente tem 7 produtos. Então a gente já aumentou 300% da quantidade de produto. E são produtos que são recorrentes, que todo mês ele precisa comprar. Então lá da linha do cacheado a gente tem shampoo, máscara, condicionador, óleo, leave-in, finalizador e umidificador. Bastante coisa. Então são 7 coisas que todas umas complementam a outra. Então, o cara fez a hidratação, fez a nutrição, e a gente tem mais uma vasta também quantidade de serviços extras. Então, essa é uma parte do armamento. Qual é as armas que tu tá dando pros teus barbeiros? Não adianta só tu querer enfiar água lá abaixo que os caras têm que vender, se dentro, na olhar pra prateleira tem uma pomada mate, uma pomada brilho e um leave-in. 3 produtos. Sim, e o cliente que comprou esse mês não vai comprar durante alguns meses, né? Não vai Então, comprar. o cliente falou, tem que estar entrando cliente novo para te tentar vender para os novos. Exatamente. Então, do lado da gestão, eu acredito que é dar esse armamento na questão de variedade de coisas e variedade de indicadores. Então, assim, hoje, cara, o barbeiro, não generalizando, mas grande parte, ele tem uma visão muito fechada. Ele olha pra semana. O barbeiro, ele vem do hábito de receber por dia. Então, a visão do cara é olhando por aqui, ó, pra baixo. Então, ele começou a receber por dia, depois ele recebeu por semana, e aí foi um avanço o cara receber por mês. Né? Então, o cara tem uma visão de curto prazo gigante. Uma visão de curto prazo gigante é contraditória, né? Mas ele tem uma visão de curto prazo. Então, o que a gestão precisa vir? Trazer ferramenta. Quais ferramentas? Indicadores. Quais indicadores? Eu trabalho com o quê? Percentual de conversão, ticket médio, e com esses dois, tu já consegue mostrar para ele que, pô, tua performance tá ruim. Então, por exemplo, a gente tem lá percentual de conversão de produto e de serviço extra. Percentual de conversão de produto. O cara atendeu 10 pessoas e vendeu um produto. Então, ele teve um percentual de conversão de 10%. E aí a gente cria parâmetros de o que é bom e o que é ruim. Eu, por exemplo, eu tenho lá que 10% de percentual de venda de produto é um resultado bom e 30% de serviço extra é um resultado bom. Então, se o barbeiro, ele vendeu pouco. O cara vendeu R$300 de produto esse mês. Só que tu olha para a conversão, tá com 15% de conversão de produto. O que isso diz para nós? Que falta cliente. Sim. Não é o barbeiro que tá performando mal. É tu como gestor que não tá botando cliente na cadeira do cara. Então tem esse lado da gestão, da responsabilidade de trazer essas informações, indicadores e variedade de produto e serviço. E aí tem o outro lado do barbeiro entender que se ele não vender produto, se ele não vender serviço extra, ele vai viver escravo da cadeira e vai chegar num teto de faturamento, de comissão e não vai progredir. Sim. Um exemplo muito prático que a gente tem de outros mercados, por exemplo, é a padaria. O pão cacetinho não é o que dá lucro para a padaria. O que dá lucro para a padaria é o queijo, é o doce, é o bolo, são os extras. Entendi. No posto de gasolina, tem estudos que falam que não é a gasolina que dá lucro para o posto. Sim. É a conveniência. Eu já ouvi isso aí também. Entendeu? Então, por que a barbearia vai ser diferente de todo o resto do mercado? Não, cara, o cabelo é aquilo, é o pão que assistiu na padaria. O cliente já tá indo buscar isso. Ele já vai lá cortar cabelo. Ele já vai lá fazer barba. O resto todo ele não tá indo buscar. E o homem, cara, ele tem um modelo de compra muito fechado, né? A cabeça do homem tem, então, tu tá indo embora. Tu não tá indo embora. Tu tá indo até o teu portão. Aí tu vai estar até o portão, quando tu vai chegar em casa, quando tu chega na esquina, tu já não pega a chave na mão. Sim. Então, porque o homem tem essa visão de, eu não tô indo embora, eu tô indo abrir o portão. Depois de tu abrir o portão, eu vou subir a escada. Isso é o modelo mental do homem. Já a mulher, não. A mulher, por exemplo, ela vai no shopping e dá uma olhadinha. E aí ela entra em 300 lojas diferentes e sai de lá com tudo que ela não queria e foi pra lá.
Já a gente não. Se a gente vai no shopping comprar uma camiseta, a gente entra na loja, pega a camiseta e vai embora. É verdade. Então o cara vai buscar. Cara, por isso que na barbearia a gente tem uma cultura muito forte. Quando vai mãe, cara, isso é certo. Quando a mãe vai junto, é uma venda que quase que certa, assim. Chega pra mãe, nada, tu não vai vender o produto. Cara, os barbeiros querem daí fazer uma venda pra uma criança de 7 anos, de 8 anos, de 12 anos, de 13 anos. Não, pior que é verdade, cara. Mulher, ela compra. Eu lembro de uma história, que agora tu falou da mãe, da mulher do cara também. Eu atendi um cara que ele fumava e tal, eu fiz a barba dele. E aí eu depois finalizei a barba com um óleo e eu ofereci pra ele. E ele falou, não quero e tal. E acabou que não quis levar. Ele sai da barbearia, vai até o carro e volta, assim. Aí quando ele entra, ele fala, vou ter que levar o óleo. Daí vem a mulher dele atrás, assim. O que tu passou no meu marido? Falei, passei esse óleozinho aqui, eu ofereci pra ele não quis, ainda deu uma zoada nele, né? Daí ele, não, ele vai comprar. Agora dá até gosto de dar um beijo nele. Falou bem assim. E aí, tipo, ele comprou e levou, enfim. É bem isso, a mulher, ela tem esse... Ela compra mais mesmo, né, mano? Mas e outra coisa também dessa questão da venda, assim, eu vejo... Eu sou muito contra a reclamação, assim, sabe? Então, a galera adora reclamar. Então, ai, meu barbeiro não vende. Ai, mas... E aí? O que tu tá fazendo com isso, sabe? Pô, demite o cara, então. Sim. Assim, aí a gente entra ainda assim nessa questão da venda. Os caras estão vendo o problema, aí eles estão deixando ali, sabe? Então, a cultura, cara, é aquilo que tu tá tolerando. Então, se tu tá tolerando o tempo inteiro, não, então quer dizer que a partir do mês que vem eu vou demitir toda a minha equipe e contratar outra nova? Não é isso que eu tô falando. Mas se hoje a tua equipe tá lá há 5 anos e os caras durante 5 anos não venderam, tu dando ferramenta, dando armamento, dando treinamento, alinhando, os caras não venderam, não é porque agora tu fez a mentoria com o fulano de tal que os caras vão começar a vender. É verdade. Isso aí é a própria cultura do barbeiro mesmo, que não quer, né? Levar pra frente aquilo. Mas isso que tu falou também é bem importante. E eu sofri isso na pele, assim, de... Às vezes a gente querer cobrar coisas que a gente não dá as ferramentas, né? A gente falou, o que tu tá fazendo? Eu lembro que quando eu montei a barbearia, eu botei 2 colaboradores e, cara, eu não ensinava nada, assim, tipo... Era cara que eu tinha ensinado a cortar cabelo... Mas, tipo, eu não sabia vender. Eu também não tinha muito essa... Depois eu fui me especializar um pouco mais. Mas na época eu não sabia. Então eu queria que eles vendessem. Eu já sabia que era bom tu ter serviços extras e vender produtos. Mas eu não sabia como fazer isso. E ainda eu cobrava os caras pra fazer, sabe? Então, tipo, os caras mal sabiam cortar cabelo. Recém tinham feito um curso. E ainda eu tava tentando fazer com que eles captassem cliente. E eu falava, pô, mano... Às vezes eu reclamava no off com meus amigos, né? Cara, eu tenho o fulano ali, mano, o cara não se puxa, meu, ele não tá trazendo cliente pra barbearia e tal. Só que depois eu fui entender, cara, eu sou o dono da parada. Eu que tinha que ter tomado a atitude de buscar cliente pra aquele cara, né? Eu que tinha que lotar a agenda daquele cara, não só cobrar dele pra que ele fosse atrás, né? E uma das coisas que eu vejo que falta, uma das coisas que falta nos barbeiros e nos donos de barbearia é vergonha na cara, mano. Pô, é vergonha na cara de não se contentar com a situação que tu tá hoje. Sabe? Então é muito mais fácil tu sentar na cadeira de barbeiro, ficar olhando o meme o dia inteiro, reclamar que o movimento tá baixo, do que tu buscar uma forma de trazer gente nova, de quando o cliente vir, tu tentar vender algo para ele, tu buscar formas. Então eu vejo que a galera ela quer algo. Então também tem que entender o momento que tu tá, né? Pô, então, eu vi lá o barbeiro tal, que tem 5 unidades, que demitiu 5 pessoas ao mesmo tempo, porque os caras não venderam. Então eu vou fazer isso também. Pô, qual que é a maturidade do teu negócio para te fazer isso? Será que tu tem como sustentar isso, sabe? Então hoje uma barbearia com 8 pessoas, 5 pessoas, dependendo de quem tu manda embora... mexe ponteiro. Sim. Falando financeiramente falando. Então, às vezes, as pessoas tomam até a decisão vendo, né, na internet, vendo coisa. Mano, por isso que eu parei de seguir todo mundo. Agora eu tô fazendo, inclusive, mentoria com o Marcelo. O Marcelo da Troá Barbearia. E só ele eu tô seguindo. Porque senão a gente fica, cara, com um acúmulo de informação e tu começa... Fica aquela
aquela obesidade mental da informação e tu não coloca nada em prática. É verdade. Sabe? Então, pô, tô investindo mais de 40 conto na mentoria do cara, eu só vou ouvir ele. Sim. Eu não vou ouvir mais nenhuma opinião de ninguém, porque eu escolhi ele para ser meu mentor nesse ano e é ele que vai ser, entendeu? Então não é mais vídeo. Aí o cara olha 30 segundos o vídeo no Reels. Putz, verdade. Aí daqui a pouco passa um minuto, tu vê outro de 30 segundos que diz ao contrário do que tu acabou de ver. Aí agora. E se o cara é um pouco influenciável, o cara vai Vai. E tu fica louco com isso, né? Não, e assim, não é o cara um pouco influenciável. Todos somos influenciáveis. É verdade. Ah, eu sou mais, eu sou. Não. Todo mundo é. Principalmente quando a gente ouve esses grandes players que nós estávamos falando, né? Exatamente. Vira regra, quase que uma regra, Vira né? como se fosse uma regra. Eu sigo um cara esses dias, eu inclusive vou ter que deixar de seguir porque ele me influencia de um jeito que eu não quero ser influenciado. Mas hoje eu trabalho sozinho, né? Eu não tenho mais equipe e tal. Só que eu quero começar a escalar meu negócio de novo, né? Quero preencher um pouco mais a minha taxa de ocupação ali para botar um outro barbeiro, enfim. E não sei se isso é certo, depois eu quero até te perguntar isso. Se primeiro eu espero melhorar um pouco a minha agenda para botar outro cara, ou já posso correr atrás desse cara, mas enfim. Mas esse maluco que eu sigo, ele fala só de trabalhar sozinho, os benefícios de trabalhar sozinho e como é bom ter um estúdio e tudo mais. E às vezes eu fico olhando, cara, pior que eu tenho o meu estúdio aqui. Minha barbearia é bonita, né? Tipo, ela é pequenininha assim, mas tudo é bonito. A bancada é bonita, o espelho é bonito. E eu fico, caramba, aqui é triconfortável, né, meu? Meu sofazinho, de boa. Às vezes eu tô lendo um livro, assim. Só que, cara, isso aí não é um modelo de empresa, né, mano? É meio que virou quase que um hobby, assim, tipo, eu vou lá, fico no meu ar-condicionado, no meu sofá confortável, atendo só os meus parceiros, ganho meu dinheirinho e é isso. E aí não vira uma empresa que tá crescendo, que tá escalando, enfim, né? Mano, e assim, falando fisiologicamente, a gente sempre vai expandir aquilo que a gente quer acreditar. Né? Então, tu já tá com isso na tua cabeça. Pô, trabalhar sozinho é bom, é confortável. Pô, mas se tá confortável, tá errado. É verdade. Já começa por aí. Se tá confortável, já tá errado. Então, a gente quer ver isso. Né? Um exemplo muito, muito prático, aqui dando uma viajada, por exemplo, a gente... Pô, aquela mina ali tá me olhando. Acho que ela tá afim de mim. Pô, olha só, agora ela piscou pra mim. No fim das contas, a mina não tá nem aí pra ti, só que tu quer que ela te deseje e tu automaticamente faça criar todos esses cenários, entendeu? Criando coisa que nem existe. Cria coisa que nem existe. Porque a gente quer ver isso, mano. E a nossa mente, mano, o nosso cérebro tem um poder gigante. A gente vai sempre ver aquilo que a gente quer. A gente vai procurar... por isso que a gente sempre fala, procura os lados positivos das pessoas. Por quê? Porque se tu começar a procurar os lados negativos, tu vai achar nenhum motivo pra demitir essa pessoa, pra tirar essa pessoa da tua vida, enfim. Sim. Cara, voltando no assunto das vendas ali, como que funciona o pagamento, assim, pros barbeiros de comissão e tudo mais? Como é que isso... Não sei se tu pode abrir isso pra nós, mas tipo... Quanto por cento tu paga? Depende do produto, depende enfim, da quantidade de vendas. Como é que funciona isso? Eu acho que é importante, assim, antes de eu entrar nesse assunto de quantitativo, vale lembrar que bonificação, muitas das vezes, cria barbeiro mimado. Né? E o que aconteceu? Por muito tempo, eu bonificava barbeiro por tudo. Então, o cara vendeu 10 produtos, bonificação. O cara vendeu 5 produtos, bonificação. Vendeu 15, bonificação. O que a gente faz? A gente gera barbeiros mimados, que só fazem se receberem alguma coisa em troca. Né? Então, eu passei por um longo período da minha vida gastando dinheiro, queimando caixa para motivar barbado. Né? E aí eu comecei a perceber, cara, isso aqui é inconsistente. Porque o prêmio tinha que ser cada vez maior. O prêmio tinha... Daí isso me deu esse alerta, porque uma vez eu fiz uma campanha de 3 meses que o ganhador ganhava uma máquina de corte da Gama e mais R$1.000, uma coisa assim, era um baita prêmio. A campanha foi um lixo. Sabe? O resultado foi horrível de todo mundo, assim. E o cara ganhou. Sim. Teve uma pessoa que ganhou. Sabe? Então, assim, bonificação é legal? É legal. Mas eu mudei a minha visão sobre isso. E aí, falando sobre como pago bonificação e como pago comissão, eu vejo a bonificação como um plus. Então, a bonificação ela é para aquelas pessoas que já têm um resultado bem consolidado. Então, bonificação não é para barbeiro novo. Se um barbeiro novo começou a trabalhar em 1, 2, 3 meses e ele tá batendo bonificação, tá errado.
E aí eu parei de pagar bonificação para 10 produtos, 15 produtos, porque tu concorda comigo que se um barbeiro novo, qual que é a única prioridade dele? Cara, atender ali e vender. Fidelizar. Fidelizar os caras, verdade. Nada mais. Esquece bonificação, esquece qualquer coisa. É fidelizar. É encher a tua cadeira de gente. Obviamente, vender para essas pessoas e tal. Mas a tua prioridade máxima é fazer com que as pessoas voltem contigo. Aí, beleza. Então, a bonificação, cara, hoje eu já criei a partir de 35 produtos, é a primeira bonificação. Então, assim, eu tirei todas as bonificações e criei apenas duas, que é quantitativa de produtos a partir de 35 e por faturamento. Então, o cara que faturou a partir de 19 mil reais, ele começa a receber uma bonificação. Antes disso, o que ele ganha? Nada. E aí, claro, isso é bonificação. Agora, a comissão de produto, eu não faço assim, na pomada tu ganha 5 reais, no shampoo tu ganha 10, não sei o que, tu ganha tanto. Não. Eu vejo, claro, tu tem que ter uma precificação de produto muito assertiva para te fazer isso. Sim. Porque senão tu come margem. Então eu precifico os produtos muito bem e aí eu faço faixas de comissão. Começa de 5% e vai até 20%, de acordo com o que aquele barbeiro vendeu. Então, se ele vendeu 500, 1.000, 2.000, de acordo com o que ele vende, e o máximo é 20%. Se ele vendeu 5 mil reais, ele vai receber 20% daqueles 5 mil reais. Então, eu dividi dessas duas formas. Aí, claro, eu tenho depois, às vezes, outras campanhas, que daí eu gosto, assim, eu gosto de pagar em dinheiro, gosto de pagar também como forma de reconhecimento. Isso também é um pagamento, e a galera esquece disso. Reconhecer. Reconhecer é uma premiação. E também experiências. Então, pô, um voucher numa hamburgueria. A gente teve uma campanha na Black Friday ali que foi um sucesso, que te vendeu 94 planos de assinatura em uma semana. E aí a premiação era um par de ingresso para a Termas Romanas, que tem lá, é um parque lá de piscina com águas termais e tal. E aí, se for parar pra ver, é um prêmio que é legal pra eles, porque o barbeiro tá naquela rotina muito do trabalho. Sim. E às vezes esquece de fazer alguma coisa, né, pra si. É verdade. Então eu sempre gosto de dividir assim, tipo, reconhecimento, experiência e aí valor financeiro mesmo. Entendi. Cara, e o quanto fez diferença, sabe? Porque assim, o que aconteceu? Eu teve esse gap assim, eu fiquei brabo, fiquei irritado mesmo. Uma reunião, eu falei, ó, a partir de hoje, todas as bonificações estão desativadas. Não existe mais bonificação. Não existiu. Por 2 meses não existiu. Um clima meio tenso, assim, um clima meio de luto. E aí, claro, eu trouxe toda uma narrativa de... eu postei um vídeo sobre isso também. Eu falei sobre... Eu fiz assim, ó. Eu criei 4 barbearias, por exemplo. Ó, essa aqui é a barbearia X, ela tem fofoca, tem sei lá o que, isso aqui. Essa aqui é a barbearia Y, ela é dentro de um apartamento, o corte é 50 reais, o dono não faz nada. Eu criei 4 tipos assim de barbearia, e a última era a Medusa, e eu não falei nada, só falei que a última era a Medusa. E todos escolheram a Medusa. E eu falei, pois é engraçado, né? Que vocês escolhem, só que vocês acabam caindo nessa rotina e vocês não valorizam o que vocês têm aqui. Então, perante a isso, tô dando uma resumida, obviamente, Sim. as bonificações estão desativadas. Aí eu deixei eles ficar sem a bonificação, porque não tem, né? Na falta o cara sente. E aí depois eu vim com esse novo modelo de bonificação e o quanto que isso tem resultado. Foi tipo um reset teu ali, né? Foi um Deu reset. Um recomeço Foi um pra... reset. E eu faço isso até hoje, cara. Quando eu vejo que os caras estão muito acomodados, quando eu vejo que os caras estão ficando muito assim, pô, tá tranquilo, eu vou lá e desativo alguma coisa, eu tiro algum benefício. Porque assim, bonificação e comissão de produto, a gente faz se a gente quer. Sim. Não é uma obrigação, né? Eu trabalhei numa barbearia que não tinha nenhum treinamento para vender produto nem serviço extra, enfim. Mas não tinha comissão. Na verdade, serviço extra tinha, mas não tinha comissão para vender pomada. E vendeu grande pomada parte não tem, mano. Grande parte não tem. Não tinha mesmo. Cara, mas isso é bem bacana, assim, tipo, de falar também. Outra coisa que muita gente acha que tem dúvida é... Beleza, eu vi ali um vídeo teu, por exemplo, que o cara ganha, acho que, se não me engano, 5, 6 mil, não, 4 mil e alguma coisa, quase 5, 4.900, só de bonificação. Sim. Cara, isso aí deve dar um up pro cara. Então, por exemplo, o salário, provavelmente esse cara é um dos que mais fatura lá. Então, o salário dele já foi de 10 para cima e ele ganhou mais 4 para
Cara, isso aí é o faturamento de muita gente, né? Assim, por exemplo, o que acontece, né? Como tu falou, quem mais vende, mais ganha. Sim. Né? E aí, claro, ainda assim, a gente às vezes tem algumas dinâmicas, algumas campanhas, e esse é um cara que o cara tem sangue no olho, assim, né? Uhum. Então ele não quer perder nada. Então, qualquer campanha, ele vai pra cima. Então, foi um vídeo que gerou bastante dúvida, né? Pô, como assim? O cara tá ganhando 4 mil de bonificação, de comissão, como que é isso e tal? E, cara, é isso que eu falei aqui. Grande parte lá daquelas comissões é produto. Entendi. É venda de produto. Venda de produto, venda de produto. Tem alguma bonificação que outra do faturamento. São só duas bonificações. Eu acho que isso aí gera até meio que uma disputa amigável, assim, entre Sem aspas, dúvida. porque daí o mês que vem eu quero bater e o que esse cara tá batendo aí, sabe? Eu quero passar dele, por E exemplo. essa disputa aí, cara, é legal porque a gente entra de novo nesse ponto. Ah, como fazer a minha equipe vender mais? O quanto tu mostra e o quanto tu gera essa gamificação dentro da equipe, que assim, pô, não é que eu quero ser melhor do que tu, sabe? Mas gerar essa competição entre eles também faz parte da gestão de criar essa gamificação mesmo. Sim. Então, por exemplo, hoje nas nossas reuniões, a gente tem ranking mensal, a gente tem ranking semanal. Os slides da reunião são ranking de faturamento de produto, ranking. Então, eles são colocados em posições o tempo inteiro. Em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar. De resultado e também de cultura. Então a Entendi. gente construiu agora também, até fugindo um pouco do assunto, mas depois quando a gente entrar melhor sobre cultura, também um ranking cultural. Então a pessoa pontua e perde ponto dentro desse ranking cultural também. Entendi. Cara, e qual que foi, assim, o teu maior erro de gestão? Porque tudo isso que tu tem falando tem a ver com parte de gerir, né? De criar metas, de criar, enfim, bonificações, criar ali, como tu disse, algumas... Me fugiu a palavra agora. Exercícios ali pra galera, tipo, da Black Friday, enfim. Como que foi qual foi o teu maior erro nessa parte de gestão, assim, de Cara, é difícil a gente nomear um, assim, né? Posso nomear três? top 3 Top então? 3, De top 3. ranqueada, assim. Ranqueado, tá. Cara, o primeiro, sem sombra de dúvidas, é contratar errado. Né? É contratar sem parâmetro, assim. Tu precisa de barbeiro, tá, tu é barbeiro, vem. Uhum. Então, não ter um processo seletivo bem estruturado, conhecer a pessoa, ou contratar barbeiro porque corta bem. Esse foi um dos meus maiores erros, assim. E é o que a maioria faz, né? Sim. Um dos meus maiores erros, sem dúvida, é contratar errado por técnica, porque corta bem, porque tem anos de profissão. Então, esse é o top um. Em segundo lugar, eu acredito que é faltar com uma inteligência emocional, assim, sabe? Dar feedback irritado. Dar feedback com uma certa raiva, digamos assim. Tipo, isso de ti pros barbeiros? Sabe? Deixar com que isso, às vezes, pô, aconteceu alguma coisa ali, aquilo me incomodou pra caramba, tu chama um cara pro canto e descasca. Sabe? Já fiz. E isso tu, pô, mano, tu perde admiração. Um líder, ele tem que ser controlado. Tu tem que, às vezes, pô, mano, eu engulo sapo pra caramba, assim. Então, top 2 seria essa falta de inteligência emocional ou, na prática, dar feedback no calor do momento. Esse seria o top 2. E top 3, acho que é o inverso do top 1. É contratar errado e o top 3 é demorar pra demitir. Acho que esse tá muito ligado, né? Sim, E tem aquela teoria que fala, né? Contrate devagar e demita rápido. é verdade. E eu fiz isso muito ao contrário durante muito tempo, assim. Assim, eu não tenho uma rotatividade gigante na barbearia. Quem vai, fica. Hoje nunca teve um barbeiro que pediu pra sair. Todos que saíram foi porque foram demitidos, assim, sabe? Pô, que legal, né? Então, Querendo ou não, isso mostra que a galera quer ficar ali, né? mostra que a galera quer ficar. Só que ainda assim, mesmo eu demitindo, teve demissões que eu demorei a fazer. Sabe? Que eu olho, pô, demorei pra fazer essa demissão. Mas é aquilo, eu quero aprender com os erros, né? Sim. Ali no teu top 2 ali que tu falou que o líder ele tem que ser um pouco controlado. Qual que é a principal função de um líder aí dentro do negócio? Cara, assim, eu acho que tem 2 graus dessa liderança. Que é um líder de equipe e um gestor. A minha vida inteira, eu fui mais líder de equipe do que um gestor. Então, um líder de equipe, ele é uma pessoa muito próxima de todos, ele é bem relacionado com todos, ele é uma pessoa que motiva.
Ele é uma pessoa que direciona sem ser uma autoridade propriamente. Ele é um cara que ele te escuta, ele se conecta contigo, ele sabe das tuas limitações. Então, o líder da equipe é aquele cara que ele é mais próximo. O gestor, que aí foi para onde eu caminhei mais, a gente se distancia um pouco da equipe. Porque a equipe começa a te ver mais como o dono. E isso é bem difícil, cara. Porque eu sempre fui um cara, sou até hoje bem relacionado com todo mundo, próximo com todo mundo, sei as limitações de todo mundo. Mas no início foi difícil, porque a gente sabe quando tu chega na Copa e os caras param de conversar? Sim. Então essas coisas começam a acontecer e tu começa tipo, pô, a minha equipe não gosta mais de mim, a minha equipe vai me trocar. Parece que tu tá meio que perdendo a conexão com eles, né? Então, só que esse distanciamento, ele tem um lado positivo também, sabe? Essa intimidade excessiva diminui. Então, de forma prática, assim, eu acredito que o líder é aquele cara mais amigável, obviamente não é um cara frouxo, e o gestor ele acaba sendo um pouquinho mais distante, e por isso que a gente precisa ter um líder de equipe. Para esse líder de equipe representar essas pessoas e ter esse alinhamento ali com o gestor. E aí, muito contrário do que muito pensam, a gente vê o líder da equipe como um aliado da gestão. Mas não, o líder da equipe ele é um aliado da equipe. Entendi. Então, o líder ele defende os interesses e motivações da equipe, não os meus. Então, quando eu tenho alinhamento ali a cada 15 dias, dependendo da situação, o líder não vem para puxar o meu saco e falar, olha, tu fez aquela implementação e a gente não concorda com isso. A gente, tem coisa que não vai concordar e vai seguir fazendo, tem. Mas tem coisa que não vai concordar que eu posso, será que eu consigo mudar isso? Será que dá para fazer diferente? Sim. Então, são papéis bem similares, mas quando tu começa a entender e exercer, é diferente. Só que por muito tempo, durante muitos anos, eu fui os dois. E o teu líder de equipe, ele é barbeiro também? Ele é barbeiro, ele é barbeiro. Entendi. Então ele tá meio que vivendo tudo que os outros estão vivendo, né? Exatamente. Porque por exemplo, quando eu falar e virei gestor e tal, parei de cortar. Parei de exercer a função de barbeiro. Eu me distancio deles. Sim. Porque eu não tô lá do lado deles o dia inteiro, sabe? E quando a gente tá ali, enquanto a gente tá na cadeira, a gente tá percebendo tudo, a gente tá ouvindo tudo, a gente tem insights durante o dia a dia, e quando a gente sai dessa cadeira, a gente fica perdido, assim, não sabe muito como que fazer, será que... A gente se sente até meio inútil às vezes, né? Cara, deve ser complicado. Eu já parei pra pensar nisso. Como é que deve ser, por exemplo, eu não cortar mais cabelo? Porque é outra vibe, assim, né, meu? É outro rolê, tipo... Por exemplo, tu fala ali que tu tá todos os dias ali na barbearia, enfim, planejando e tudo mais. Eu acho que chega um momento que talvez tu tenha até... Fica meio ocioso, assim, cara, não tem mais o que eu fazer hoje, assim, aqui. Será que eu vou bolar o que agora pra mim fazer, sabe? Existem esses momentos, assim, que tu... De tipo ocioso? Que tu fica, tipo, meio que sem saber o que fazer, já meio que tu organizou tudo já, tu botou uma meta, tu fez uma reunião e depois tu fica, tá, e agora? Vou pra casa, eu fico aqui? Sim. Existe isso? Cara, tem, com certeza. E tipo, quando eu tava na cadeira e saí, foi um desafio, cara, foi um dos maiores desafios que eu enfrentei dentro da barbearia, porque assim, quando a gente é barbeiro, a gente avalia nossa produtividade, o nosso valor de acordo com aquilo que a gente entrega. Então, por exemplo, eu atendi 10 pessoas hoje, eu vendi 5 produtos e fui produtivo. Então a recompensa da produtividade, que prova que eu fui produtivo, é instantânea. Sim, no mesmo dia ali, né? É na hora. E quando a gente sai da cadeira, essa recompensa de, fui produtivo, às vezes ela demora um mês, às vezes ela demora um ano. Então, quando a gente sai da cadeira, eu passei por todo um processo. Então, assim, parei de cortar. Não. Eu levei, 2 anos que eu parei de atender na segunda, depois eu parei de atender na terça, depois eu parei de atender na quarta. E aí a gente vai desenvolvendo essa nossa mentalidade estratégica. Porque com barbeiro a gente é operacional. A gente faz aquilo, entrega aquilo, faz aquilo, faz... E daí quando tu... eu vou olhar os números. Mano, quantas vezes eu parei na frente dos números, eu olhava pros números e falei, tá, e o que eu vou fazer com isso? Então é um músculo que tu tem que ir não incentivando, mas
treinando ele para que ele se desenvolva. Então, tem tempo livre? Tem tempo livre. Tem tempo livre. Mas por que tem tempo livre? Porque hoje, intencionalmente, eu coloco o tempo livre. Porque, cara, tu concorda comigo que o problema ele não marca horário? Verdade. Então, se eu começo a minha rotina às 8 da manhã até o final do dia, com tarefa, e os problemas que acontecem durante o dia eu resolvo como? Sim, não tem tempo. Não tem. Então, eu organizo a minha agenda ali de acordo com o que eu tenho que fazer. E só que assim, cara, eu sou um cara muito inquieto. Então, às vezes, eu tenho essa dificuldade de, não, vou parar. Então, eu separo ali momentos do dia que eu vou lá pra frente da barbearia e fico olhando. E, cara, se eu faço isso 20 minutos, eu já saio com 30 tarefas desses 20 minutos. Mas por quê? Foi um músculo que foi incentivado e desenvolvido. Então, assim, é muito romantizado essa ideia de que o barbeiro tem que sair da cadeira. Sim. E pros mentorados, a gente tem esse papo muito, muito firme sobre isso, cara, tu vai sair da cadeira pra quê? Pô, se vai sair da cadeira pra te ficar sem saber o que fazer, mexendo no telefone, olhando meme, não sai. Até porque, na maioria das vezes, o dono é o cara que é o maior faturamento da empresa, né? Então, tipo, só sair da cadeira, às vezes, vai perder clientes. Vai ter cara que não vai mais cortar com a equipe, talvez. Então... Tipo, vamos dizer, o maior faturamento da empresa simplesmente sai pra botar outro no lugar. Entendeu? Então, tu tem esse processo, tipo, pô, eu decidi sair quando eu já tava atendendo menos da metade da semana, o meu faturamento já tava, sei lá, em quarto, quinto lugar, e eu pensei, cara, minha cadeira tá parada. Então, vamos lá, vamos sair? Vou sair. E ainda assim, com todo esse processo demorado, antes eu não atendia assinante, aí eu aumentei o valor do meu corte, todo esse processo, ainda assim, eu me senti perdido pra caramba. Entendi. Cara, eu na minha visão, pelo menos o que eu vejo, assim, às vezes eu sento na frente do computador e também tem essas brisas de, cara, o que eu posso fazer e tal. Pra mim é tipo um abismo, assim, ó, entre a minha planilha e a execução das coisas, saca? Tipo, parece ter um abismo ali, sabe? Tipo, tá, o que eu faço com isso pra executar aqui, sabe? Não sei se acontecia muito isso contigo no começo. Tipo, eu tenho um número de como eu transformo isso em algo prático. Isso aí. Esse é o desafio. É tu bater o olho nesses números e tomar decisões. Porque olhar número, qualquer um olha. Pois é. Mas o difícil é tu criar essa musculatura de tomar decisões. Então, assim, eu sempre gostei de encenar muito, sabe? Então, vamos lá, eu tenho no ticket médio aqui de 50. Eu atendi 200 pessoas. Aí eu gosto de comparar com o mês passado, 3 meses, uma média de 3 meses. Pô, se nesses 3 meses eu tivesse aumentado R$2 meu ticket médio, quanto que eu teria chegado? A gente começa... Assim, quando tu vai olhando, aí a gente, pô, mano, hoje a gente tem uma planilha que tem 20 abas. Só de indicador. Então tem ticket médio, tem projeção, tem percentual de conversão, tem ocupação, tem taxa de retorno. Aí tu vai clicar. Pô, assim... A ferramenta de trabalho do barbeiro é a máquina de cortar cabelo. Sim. A ferramenta do gestor é indicador. Pois é, e na verdade eu aprendi isso meio tarde, se for ver, porque são 8 anos que eu sou barbeiro. Esse ano faz 9. E, cara, eu não sabia nada disso, sabe? Nada, assim. Às vezes eu lembro que eu fiz um podcast com o Jurandir Silva. E antes do podcast ele me fez algumas perguntas. Cara, vamos analisar um pouco aí como é que tá a tua barbearia e tal, quanto que é a tua taxa de ocupação. Não sabia nada. Cara, eu falei, mas nem sei o que é taxa de ocupação. não é que eu não sabia o número quanto significado. Eu não sabia o significado de taxa de ocupação. Tipo, quanto que é o teu CPC, que era o custo por cliente. Eu, cara, não sei nem que facção que é essa. Na minha cabeça, tipo, era uma sigla de uma facção isso aí, saca? Tipo, CPC, o que é isso? CAC, essas paradas assim, tipo, taxa de retenção, quantos clientes tu retém e tal. Eu ficava perdido, irmão. Eu falava, tipo, cara, o que eu me senti mal, assim. Eu falei, mano, vamos dizer que isso faz 2 anos, então 6 anos eu cortei cabelo só cortando cabelo, não sabia vender, não sabia o significado de nada. Simplesmente ia... E eu acho que ainda existe, tipo, a grande maioria dos barbeiros ainda não entende esse rolê por trás do corte do cabelo. E assim, sem dados, tu é apenas uma pessoa com opinião. E aí a gente entra nesse ponto e às vezes o barbeiro fala, esse mês eu faturei pouco.
Eu acho que na quinta-feira o movimento é maior. Cara, eu acho, eu fato. Tá, vamos, você vai olhar. O barbeiro novo. Barbeiro novo, tu olha e tá sempre parado. Aí tu vai olhar os números, o cara atendeu 200 pessoas. O cara atendeu 150 pessoas. Sim. É pouco. Sabe? Então a gente tem que parar com essa coisa de eu acho, não sei o quê, eu tenho, eu acho que é isso. Não, não, não. Olha para os números que os números não mentem. Eu fiz uma mentoria uma vez com um cara, ele falou sobre isso. Ele disse, mano, empresário tem que ser viciado, apaixonado, tarado por número. É, Tem que ser doente por número, assim. bem Tem isso. que estar analisando. Tu deve ser esse cara, assim, que tu Eu tá gosto toda pra hora. O cara aprende a gostar, né? E tu vê que dá resultado. E tu acredita que, tipo, o sucesso do barbeiro, ele tá mais ligado, então, com a mentalidade dele. Cara, eu acho que ela faz é um pilar, assim. Sem dúvidas, a mentalidade é um pilar para o sucesso do barbeiro. Mas, assim, só a mentalidade não tem jeito, né? Sim. É claro que a mentalidade ela vai levar a alguns comportamentos. Mas o cara que sabe ouvir, que sabe perguntar, que não tem preguiça, que encaixa cliente, que fica até mais tarde, que chega mais cedo, que às vezes diminui o horário do almoço, esse cara que se ele se desenvolver, é o cara que vai crescer, não tem jeito. Entendi. Cara, agora já entrando, como a gente começou a falar de números e tal, né? A gente saiu das vendas, já foi falando de número, e já vamos entrar na tua mentoria, então, né? Porque provavelmente esse é um dos maiores papos que tu rola ali que rola com os teus mentorados, né? Como que funciona a tua mentoria e tal? Como que o cara... Quem é para quem esse tipo de mentoria? Cara, hoje a mentoria ela é inteiramente para donos de barbearia, né? E não é para, eu tenho uma barbearia, sou dono de uma barbearia, então eu quero fazer uma mentoria. Não, porque eu entendi que às vezes, cara, o cara ele não tá precisando de uma mentoria. Ele precisa ter algumas coisas antes. Então, hoje eu preciso que um cara esteja faturando pelo menos 15 mil reais por mês, tenha uma equipe, tenha 2, 3 colaboradores. E hoje, cara, basicamente dentro da mentoria a gente tem, né, os encontros individuais, onde é um papo, é feito um diagnóstico antes desse papo e a gente fica ali 2, 3 horas. Dentro dessa conversa eu faço um plano de ação baseado com todo o conteúdo que foi falado dentro da mentoria. E a gente tem um grupo que dentro desse grupo eu compartilho tudo. Então eu mando lá nosso planejamento anual, eu mando conversa difícil com o colaborador, eu mando entrevista, eu mando reunião gravada, tudo que engloba Medusa e Raoni, eu estou escolhendo sala para abrir a segunda unidade, eu mando lá como eu estou escolhendo as salas, quais salas eu estou vendo. Então, esse grupo é meio que um daily vlog assim de tudo, de gestão, de tudo que eu estou passando ali junto com eles. E ainda assim, mais tem os encontros em grupo, que a gente faz umas espécies de hot seats, eles trazem problemas dele, o meu gerente e o líder da equipe participam também. Então o líder ele dá treinamento de venda para os barbeiros do cara, o meu gerente fala sobre planilhas, sobre ferramentas que a gente utiliza. Então é bem completo assim, e a mentoria tem duração de 3 meses e é inteiramente acompanhada por mim. Não é por, eu tô no grupo e é o fulano que responde. Não, não, é eu que respondo tudo, eu que falo diretamente com a pessoa. E aí junto a gente tem, né, alguns objetivos ali que fazer o cara aumentar o faturamento, fazer o cara sair da cadeira e obviamente tudo aquilo que ele busca, né? Não adianta só o que eu acho que é o certo ou não. Como que funciona esse plano de ação aí que tu cria? Ele começa por onde? Primeiro por aumentar o faturamento, primeiro por comprar algumas coisas que precisa, primeiro... Não tem meio que uma receita, depende de cada Isso. mentorado. O plano de ação, eles são basicamente tarefas com prazo. Então, obviamente, vai ser um ranking do que é mais importante, porque é mais importante. Tem como eu falar pro cara contratar um barbeiro novo se ele tem uma ocupação de 30%? Não. Inclusive, a gente teve uma call semana passada e o cara tava prestes a contratar um barbeiro. E ele tava com uma ocupação do time dele de 30%. Aí o cara reclama de cultura. Cara, como que tu vai ter cultura se os teus barbeiros estão ganhando R$ 1.000 por mês? Sim. Aí tu quer contratar um novo. É verdade. Sabe? Então é ter essa visão que, cara, assim, basicamente mentoria, eu sempre falo isso, não é um curso, né? Então hoje a aula é de vendas. Não, é uma conversa igual a gente está tendo aqui. Às vezes eu preparo alguns temas específicos que eu acredito que seja importante, mas é essa troca, assim, e o cara realizar, né? Sim.
cara não faz nada, não vai ter resultado. E aí, meio que naquele assunto que nós falamos antes de acompanhar muita gente na internet, tem muito cara que fala que primeiro tu tem que contratar e depois gerar demanda pros barbeiros. Só que nem tu falou, talvez o cara vê um vídeo desse e pense, pá, verdade, eu vou botar mais um e vou gerar essa demanda. Mas ele não tá gerando a demanda pros outros caras que estão... Assim, tem um ponto muito, assim, sempre vai, nada é regra, né? É verdade. Mas assim, tem esse lado de, pô, o cara tá com 30% de ocupação, a equipe do cara é boa, realmente falta cliente, sabe? Sim. Mas agora, por exemplo, quando tu tá ali numa ocupação de 60%, às vezes, no modo geral, tu tá com 60%, mas nos teus horários nobres, tu tá com 100% de ocupação. Então, às vezes, tu tem que contratar assim mesmo que o teu barbeiro, todo mundo não tá recebendo bem. Porque gente nova também dá uma sacudida. Sim. Tem barbeiro que às vezes, pô, cara, a gente vai entrar na questão financeira, no viés financeiro, 4 mil reais, o cara é rico? Não. Mas ele vive bem. Ele não tá mal, ele não tá, né? Então o cara vai ficando numa zona de conforto. Outra coisa, mano, que tu tem a mentoria e tu tem a escola, né? A escola Medusa. Eu acho que até eu nem falei na introdução ali que a Medusa, além de uma barbearia, ela é uma escola para barbeiros, né? Hoje tu dá aula também na escola ou tu terceiriza isso pros teus barbeiros, por exemplo, teu barbeiro líder, a galera ali que tá mais tempo na barbearia? Cara, então, a escola ela é um projeto novo comparado com a barbearia, né? Então a gente já novo comparado à barbearia, porque a gente já fez aí, a gente tá indo para agora para a 7ª turma. Então, assim, a escola ela começou bem do princípio, cara, mais pelos barbeiros, sabe? Tipo, eu via o quanto que eles gostariam de ser educadores, quanto que eles gostavam dessa parte didática. E eu vi uma oportunidade, obviamente, de expandir e de conseguir fazer com que os caras que estão lá dentro, os que merecem, digamos assim, vão para a escola. Então, a escola ela começou comigo dando as aulas. Eu comecei dando as aulas de corte com um barbeiro junto comigo e ele assistindo, vendo como que era. Aí alguns tópicos eu passava para ele. Porque, cara, assim... É difícil, assim, o quanto que eu vi caras que eram muito bons tecnicamente, só que na hora de ensinar trava. É outro rolê, né? É outro. Tu saber fazer uma coisa é uma coisa e tu saber ensinar essa é outro rolê, né? Exatamente. Então a gente fez assim, eu fiz, cara, 4 turmas, que eu fiz um rodízio de barbeiro, um ficava junto comigo, depois o outro ficava junto comigo, e eu ainda era, digamos que o cara que mais falava, que mais dava as aulas. E aí a gente migrou para um lado onde eles já estavam mais confiante, que é o nosso modelo que a gente faz hoje. Então eu participo da primeira e da última aula. Então eu faço as boas-vindas. Então o que eu falo? Eu falo bem ali sobre mentalidade, sobre como um alinhamento cultural. Então, cara, eu coloco cultura em tudo. Tem cultura na mentoria, tem cultura na escola. Então, cara, como que vai ser a forma que vai ser cobrado? Como que vai ser ensinado? O que a gente espera de ti? Tudo isso é alinhado ali com o aluno e quem faz isso sou eu. Agora, da parte de cabelo, como corta, como toda a parte técnica de cabelo, eu não participo nada. É todos os colaboradores e hoje quem faz parte da escola é o barbeiro, o Victor e o Nicolas, que é o líder da equipe. Então são os dois que são os educadores oficialmente da escola. Os outros barbeiros, eles são constantemente avaliados para ver se eles já estão adeptos a entrar dentro da escola e daí conseguir também ganhar grana dando curso. Então, e daí na última aula eu faço mais uma finalização e, não sei se tu percebeu, mas eu gosto pra caramba de falar sobre conexão, sobre gente, sobre mentalidade, sobre essa parte. Eu gosto muito disso. Na verdade, pra mim, os conteúdos que eu mais curto assistir teu é sobre isso. Me abre a mente um pouco. Eu gosto muito disso, tipo, não só da parte do lado da mentalidade, mas a parte científica da parada, sabe? Do comportamento, do que leva a gente a fazer as coisas. Sim. Então, na última aula, a gente fala sobre isso e a escola, cara, a gente tem um compromisso muito grande com os alunos, que obviamente, se eles executam tudo aquilo que é passado, o nosso compromisso é com que menos de 30 dias eles já estejam trabalhando numa barbearia. Então, hoje, a escola ela é feita dentro de um período de um mês, começando uma aula no domingo, depois as aulas são segunda e quarta e finalizam no domingo. E os próximos 30 dias, a gente presta uma assessoria via WhatsApp, ele pode ir lá na barbearia, a gente indica. Porque assim, lá em Santa Maria, cara,
a Medusa, ela conquistou um nome bem forte, assim. Então, as outras barbearias já contratam esses caras mais facilmente porque sabem o nosso método de ensino. Os caras já chegam mais preparados, entendeu? Sim. Então, o cara que tá começando o curso que foi formado por nós, já consegue barbearia mais Já tem facilmente. vantagem no Já mercado tem de trabalho vantagem, ali, já né? tem É um vantagem. ponto positivo no currículo Sem dele, dúvida, ter sem sido dúvida. formado pelo... Pô, É. legal, cara. E isso que tu falou, um ponto interessante que eu achei ali, essa primeira aula ali, esse alinhamento de expectativa tanto do que vocês vão passar quanto o que vocês esperam do aluno é muito importante, né? Eu É, nunca tinha me atentado nesse detalhe, assim. Eu dou aula também, mas eu nunca tinha pensado nesse detalhe de exatamente. alinhar algumas coisas, sabe? Tipo assim, mano, assim, a cultura, ela é a alma de qualquer negócio. Porque, assim, ela vira uma carta branca para tudo. Então, por exemplo, a gente tem aqui, a gente alinhou, tu tá participando da escola, a gente alinhou aqui que o nosso valor é transparência. Então, o teu corte tá muito ruim. E eu alinhei contigo inicialmente que eu seria transparente. Então, cara, tá ruim. Obviamente, a gente tem que cuidar para que a sinceridade não seja uma falta de educação, Sim, mas a é gente sempre já falo. fala pro cara, ó, baseado no nosso valor, eu preciso ser sincero. Da mesma forma, o que que a gente espera? A gente espera que vocês consigam um modelo, a gente espera que vocês cheguem em casa e estudem. O curso não é só enquanto vocês estão aqui na aula. Então a gente alinha algumas coisas para que depois, mas eu não consegui ter resultado. Beleza, mas tu seguiu tudo aquilo que foi alinhado inicialmente, sabe? Sim. E a educação. Até para todo mundo que que está nos assistindo e pensa em trabalhar com educação, em ser educador, cara, ela é uma responsabilidade ainda maior. Porque tu tá brincando não, mas tu tá trabalhando com o sonho das pessoas, se for parar pra pensar. Sim. E aí, pô, mano, o cara às vezes tá comprando um curso com a última grana que ele tinha pra mudar de vida. E daí tem gente que vende Sim. sucesso fake, aí tem os gurus da internet, e aí é complicado. Então, antes do cara vender alguma coisa, ensinar alguma coisa, querer vender, monetizar isso, o cara tem que ter um entendimento do que é isso, sabe? Sim. Cara, eu tô bem feliz com. Eu comecei a dar aula porque, pensando nessa renda por fora do cortar cabelo, honestamente falando, era nisso. Tipo, cara, eu Claro. preciso ter outras frentes no meu negócio, né? E como eu já tenho uma experiência de alguns anos, pelo menos cortar bem eu já sei. Então eu vou. Eu não, talvez eu ainda não tenha uma barbearia de sucesso com um monte de gente trabalhando, mas cortar bem um cabelo eu sei. Então eu vou ensinar isso que eu sei para quem quer começar na profissão, né? Que é o básico. O Perfeito. cara que quer começar na profissão, primeiro tem que aprender a cortar cabelo, não adianta. Eu tenho 4 alunos só, até agora. Faz Boa. 2 anos que eu dou aula, assim, mas eu meio que é por período, assim, tipo... Por exemplo, esse ano eu não abri nenhuma vaga para curso ainda. Então é meio pontual isso. Mas esses 4 alunos, um tem a própria barbearia no bairro e tal, já saiu da empresa, ele trabalhava na empresa e final do dia com cortando cabelo. Agora ele já tá só cortando cabelo. E o outro trabalha numa grande barbearia aqui de Bento também, tá sempre com a agenda cheia. Eu acompanho ele Que pelo massa, Instagram, velho. cara. O cara tá voando, assim. Que Trocou de legal. carro, tá? E aí eu tenho mais dois. Um era uma mulher, que foi a minha primeira aluna. Ela já comprou o curso falando assim, cara, eu vou trabalhar num salão. Se eventualmente aparecer uma criança, um pai ali, um marido de uma mulher ali, Quero saber cortar. quero saber cortar, mas o meu foco é o salão. Então eu não tenho acompanhado tanto ela. E o outro que é um cara que daí, esse aí sim, tipo, ele não quer largar do emprego fixo, ele corta cabelo, tipo, por fora, assim. Mas agora ele é paraense, ele falou que tá indo embora pro Pará, e lá no Pará, como ele disse que tem mais mercado pra ele vai montar a barbearia dele Que também lá. massa, velho. Então, Não, e isso tipo, aí tem dá uma motivação, dá, uma felicidade, dá. sabe? E se não tem isso, cara, Aham. se o cara não tem essa alegria na conquista do aluno, nem entra pra educação. Sim. Tem que ter, Cara, né, esse amor por isso. esse que trabalha nessa grande barbearia aí que eu falei, ele me mandou mensagem esses tempinhos falando, cara, tu vai ser pra sempre o meu mentor, mano. Tu mudou minha vida. Ele fala assim. Entendeu? Olha o peso que Aham. carrega isso, olha a Por- responsabilidade. Porque ele era meu cliente e ele vinha cortar o cabelo na garagem da minha casa, lá na vila ainda, quando eu tava no bairro ainda. E ele falava, cara, eu não aguento mais esse trampo na empresa e tal. Eu queria trabalhar, ter uma coisa diferente. E eu falei, mano, quando eu fugi, quando eu virei barbeiro, foi pra fugir do trampo que eu não gostava, que eu era servente de pedreiro.
E meu pai é pedreiro, então eu trabalhava com meu pai. E, cara, eu ficava querendo fugir desse trabalho sujo, pesado, pra uma coisa mais limpa. Me despertou esse interesse na barbearia por isso. Eu olhava o barbeiro no ar-condicionado, roupinha Tranquilão. limpinha. O cara faz aquela conta de padeiro. Não, se ele atender 10 clientes, é 30 conta, é 300 pila, sabe? Vou virar barbeiro. Eu contei essa Vou ficar história rico. contei essa história pra ele. Tipo, mano, quando eu quis fugir da empresa ou das obras, eu entrei na barbearia, mano. É um ramo que tu vai viver bem e tal, né? E aí, esse cara, inclusive, eu dei o curso pra ele. Porque eu queria despertar isso em mim de. Porque que nem eu Da falei, didática, né? é outro rolê tu ensinar, né? Então eu falei, cara, como é que eu vou cobrar uma parada que eu nunca fiz? Então, por mais que eu sei, eu vou tentar aprender a ensinar. Então ele foi meio que um Um teste. professor pra mim também, Ah, porque sim. ele tinha dúvidas que para mim era óbvio, assim, que eu ficava, como é que eu explico isso pra ele? Então eu meio que ia aprendendo junto. Isso foi uma troca, querendo ou não, né? É, e essa parada do óbvio acontece muito, né? É, E o cara tem que. O óbvio, cara, o óbvio ele não existe, é assim. verdade. Ele é E óbvio só pra ti, né? ele é só pra ti. Então, às vezes, tem coisas que, cara. Tu tem uma história de um aluno, assim, que tu formou, assim, que tu se alegra muito, às vezes tu vê esse cara e tu diz, pô, mas esse cara aprendeu comigo e hoje esse cara tá bem, assim, tu... Cara, tu sabe que a gente tem, inclusive, um dos alunos trabalham lá na barbearia, né? Um dos alunos que foi formado por nós é barbeiro lá. E entre ele é uma das pessoas que me traz, assim, muito essa alegria, mas os outros, cara, 90% assim também tá trabalhando em barbearia. E o mais legal é que a gente tem uma narrativa muito forte, né, do porquê isso. E quando chega a gente, hoje a maioria dos nossos alunos são pessoas novas, tipo 18 anos, Sim. 17 anos. E aí quando a gente tá nessa fase, e eu passei por isso, a gente fica meio perdido porque, pô, o amiguinho lá quer fazer faculdade de medicina. Aí o outro já tá encaminhado que vai ser advogado. Aham. E a Fica... gente, tipo, pô, eu tô, cara, não sei o que eu gosto. É. Sabe? Daí a galera, pô, se encontra, que aí eu sempre falo, cara, a barbearia, ela não é uma profissão. Ela é um estilo de vida. É um mundo que, pô, mano, é muito bom, sabe? Tem seus desafios, tem tudo, Sim. mas é um lugar, é um mundo muito legal de trabalhar, dá pra viver bem, dá pra ganhar dinheiro, E os desafios tu vai ter em qualquer profissão, né? qualquer Então, profissão, qualquer profissão. uhum. Mas assim, enfim, tem esse o Gustavo, que trabalha lá conosco. Tem outros alunos também, tem o Jonas também, o Jonatas também que já está trabalhando, Arthur, Lourenço, todos essa gurizadinha aí, tudo gurizada nova. Essa nossa última turma agora, cara, a gente finalizou assim, deu uns 15 dias, a turma toda já estava em barbearia, Pô, que legal. trabalhando, sabe? Que E, legal. pô, levaram pra frente, sabe? Então isso parece que devolve algo que. Ah, cara, tem gente que não vai continuar? Tem. Mas sei lá, Sim. parece que essa é uma forma de pagar também, sabe? Parece que é um pagamento também, sei lá, é bom É demais a bom. gente ver a Esse galera que feedback, segue. assim, de tu ver a galera. Cara, isso que tu comentou ali de... Às vezes tu tem um amigo que é médico, ou tá entrando pra faculdade, enfim. Tu tem outro amigo que tá mais encaminhado, enfim. Às vezes a gente até menospreza um pouco da nossa profissão. A gente fica, cara, mas barbeiro não é tudo isso, assim, né? Tipo, comparado ao médico, comparado ao... Só que todos esses outros caras precisam do barbeiro, né? E a galera às vezes não dá essa real importância para nossa profissão. O próprio barbeiro às vezes não se liga que o quão importante ele é na vida das outras pessoas, assim. Porque todo mundo precisa cortar o cabelo, né, velho? É, Independente da e profissão. não só dentro da necessidade, mas tem muito barbeiro que ganha mais que médico. Com Tem certeza. muito barbeiro que ganha mais do que advogado. Tipo, Isso sem sombra de dúvidas. principalmente tu vai pegar um advogado recém-formado, um médico recém-formado, ele não vai ganhar 12 mil que nem Nunca. o cara lá que trabalha contigo lá. Não, e outra, o que a gente tem que levar em consideração? Pra te ser um médico, ser um advogado, tu ficou 4 anos estudando. Aí então a gente tem 4 anos, a gente tem um tempo investido, dinheiro, passagem, livro, enfim, E não é pouco dinheiro, às é vezes é grana, 200, 300 mil, é grana. né? Em Como faculdade. se hoje tu pega 50 mil reais, tô jogando alto, Sim. pra te fazer uma formação de barbeiro. Pega 50 mil reais, tu faz o curso iniciante, tu faz um outro curso, um outro curso, outro curso, outro curso.
Tu tá muito à frente. 50 mil, cara, tem os barbeiros lá da escola. Os caras pagam 13.500 num curso e no outro mês eles estão faturando 2 mil. Uhum. 6 meses depois Olha já o ROI do estão cara. ganhando 3, 4 mil Em 2 meses ele já pagou o curso dele e tá ganhando dinheiro Isso aí. e uma profissão pro resto da vida. É verdade. É Entendeu? massa isso, né, mano? Pô, mano. E a galera às vezes não se liga, cara, o quão... É que tem, né, essa receita mágica do sucesso. Eu tenho que me formar ou fazer concurso Sim. público, e se não for isso, eu. E é aquilo, né? Que inclusive eu fiz um post essa semana sobre a barbearia ter uma visão de ser um subemprego, né? Sim. A galera vê a barbearia como é algo que não tem tanto valor assim. É um exemplo muito prático, quando tu vai no banco. Aí tu vai abrir uma conta e teu gerente pergunta: tu faz o que da vida? Sou barbeiro. Barbeiro. Uhum. Não vai, sei lá, com cartão de crédito de 5 É mil. verdade. Pode ter movimentação, pode tomar só esse. Porque assim, tem esse julgamento, mas esse indicador que o gerente faz, né, da Uhum. pessoa em si e tal. E tu ser barbeiro, tu já tá com um passo atrás na visão da sociedade, Sim. assim. Sabe que esses tempos eu fiquei numa brisa com isso aí, que eu fui numa advogada e tal, resolver umas paradas de trânsito e tudo mais. E ela perguntou, tu trabalha com o quê? E aí eu fiquei na dúvida, assim, ela falou assim, qual que é a tua profissão? Daí eu fiquei na dúvida de dizer assim, cara, eu sou empresário, porque eu sou o dono da parada, ou eu sou barbeiro, sabe que eu falo o quê, né? Eu disse, não, eu sou barbeiro e tenho minha própria barbearia, então eu empreendo na área. Daí eu meio que quis complementar a parada, assim, pra dar uma Tu vê que é uma gourmetizada, né? crença que até a gente tem, né? Sim, é verdade. Pô, empresário. Nossa, eu não sou empresário, eu sou só dono de barbearia aqui É, e tal. O cara diz, o o cara cara não mesmo que me consegue, menospreza. não consegue ter a atitude de dizer, não, eu sou empresário. Tá, Uhum. daí o cara vai perguntar em qual área, daí tu pode dizer, não, tem uma barbearia. Só que não, o cara tem que meio que começar de baixo, eu sou barbeiro, mas a É. barbearia é minha, não sei o Não, e quê. muitas vezes também a galera pergunta, a galera não, né? Mas alguma coisa, tu faz o quê? Sou empresário. Empresário? Que empresa tu tem? Uma barbearia. Tá. Ah. Então não é empresário, tu tem uma barbearia só. Sim, né, meu? Como é que pode? Cara, puxando um gancho nada a ver, assim, mas a galera já me conhece aí, quem acompanha o canal, eu não esqueço muito, eu não esqueço o que tu fala, mano. Tipo, tem essa brisa, assim, às vezes a gente tá longe da conversa, mas eu tô lembrando de uma frase que tu falou lá atrás, saca? Então, por exemplo, a gente tava falando da reforma ali, da barbearia e tal. Na verdade, é o assunto que eu quero entrar, a reforma da barbearia. Ahn, Teve uma hora que tu falou ali que tu. Cara, me fugiu agora. Falei que não esqueci e me fugiu o De assunto. revisitar os valores e tal. Não, era da IA. Eu Sim. falei que tu tinha comentado que tu tava revisitando outros pontos pra montar outra barbearia. Daí Sim. eu pensei na reforma e agora pensei se tu usa inteligência artificial na tua Tá. barbearia. Mas vamos para Vamos pra reforma. reforma, vamos É, pra vamos para reforma. reforma. Beleza. Eu lembrei desse ponto aí que tu falou lá que tu tem um grupo que no grupo tu vai botando algumas informações e reuniões lá nesse grupo. Esse é o grupo fechado da mentoria. Isso. Dentro do grupo tu mandou uma informação lá que tu tá pesquisando salas comerciais. Então a tua ideia é abrir uma nova unidade Sim. na própria cidade lá. Sim, sim, sim. Dentro do nosso planejamento anual, tá abrir a segunda unidade já nesse ano. E aí, como eu sempre gosto de puxar as metas muito além, é abrir duas. Então, nas piores das hipóteses, eu abri uma. Então, Ainda esse ano. ainda esse ano. Pô, cara. Então, nosso planejamento é abrir duas unidades esse ano. Foi mal, Não, tô imagina. meio zoado da garganta. Ótimo momento para ficar zoado da garganta, né? É. Eu vou participar de um podcast, cara, com dor de garganta. E voltando. Então, dentro do nosso planejamento seriam abrir duas, mas se tudo der errado, a gente abre uma, pelo menos. E isso depois de recém fazer uma reforma na tua barbearia, né, mano? Como é que Sim, foi essa ideia de reformar, eu vi que tu mudou muita coisa lá dentro, né? Como é que funcionou completamente, né? isso pra ti? Assim, o valor que eu gastei para reformar a barbearia, eu abriria outra. Né? E aí foi uma decisão que eu tomei de reformar em vez de abrir outra por alguns pontos, assim. Primeiro era porque eu não estava mais me agradando com a estrutura visual. Então, quem me segue há mais tempo sabe que a barbearia era toda grafitada, bem colorida e tal. E isso sempre foi o nosso traço
de autenticidade mesmo, sabe? Era algo que eu gostava, gosto ainda, Sim. mas eu percebi que a gente precisava dar um passo novo. E aí a gente fez meio que um rebranding estrutural, assim, com um projeto novo. E também eu percebi não, né? Dentro do projeto do arquiteto, a gente viu que a gente conseguiria aumentar a capacidade de produtividade. Então, antes a gente tinha 6 cadeiras, pós-reforma a gente colocou 8, né? Então, eu aumentei a produtividade, aumentei o faturamento sem aumentar custo. Claro que a reforma é um custo. Na verdade, a reforma é um investimento, né? Vai entrar depois lá na DRE como depreciação, enfim, não vamos entrar no assunto Sim. de contabilidade, mas a reforma em si foi feita por isso, porque inclusive até tem algo do o McDonald's. Tu viu que o McDonald's ele era todo vermelho, com brinquedo e colorido e tal, e agora os McDonald's estão cinza, não sei se tu viu. Sim, vive. É mais aconchegante, tem mais uns tons de madeira, assim, tal. Então é a gente entender para onde que as coisas estão andando e conseguir se moldar, Sim. sabe? Não larguei, não abri mão da minha essência, não é isso, não é nada do tipo. Mas, enfim, fiz a reforma com esse intuito de aumentar a produtividade, porque a gente tinha 6 e aí fomos para 8 cadeiras. Mas eu não entrando no mérito de faturamento, né? Mas eu vi que barbeiro que fatura 1 milhão tem 600 mil de lucro. Eu vi esse corte aí esses dias, achei legal. Cara, A galera tem essa visão, né? Daí, não, só com 600 mil ele reformou a barbearia, sobrou dinheiro e vai montar. não, sim. Eu tenho, inclusive, 600 mil na minha mochila ali agora. Eu ando com 600 mil pra gastar, assim, Sim, sim, é meio que Meio que... dinheiro pra Exatamente. botar fora. Exatamente. Mas, mano, fora a brincadeira, isso é muito louco, né? Porque Aham. É uma crença mesmo, é né? uma crença. E aí, na nossa confraternização que a gente teve nesse ano, eu fiz essa pergunta. Por exemplo, cara, quanto vocês acham? A gente faturou esse ano 1 milhão e 27 mil reais, se eu não me engano, com barbearia, sem contar curso, nada. Só com uma barbearia. E quanto vocês acham que desse 1 milhão eu lucrei? Aí um falou 600 mil, outro falou 500 mil e tal, todo mundo com uma margem lá em cima. Aí eu falei, pô, assim, se vocês hoje achar um negócio que tem uma margem de lucro de 60%, que não seja vender droga, tu me fala. Porque eu vou largar tudo e vou para isso. Porque, pô, mano, não existe, não tem como o cara ter essa margem de lucro. Sim. Mais de 5, porque tem muita coisa que vai ali, né? Pô, imposto, só o imposto já come pela perna. Só de imposto, no faturamento de 1 milhão, a gente bota aí 100 mil reais no ano de imposto. Entendi. Então, 60, 600 mil de margem de lucro, e infelizmente não é. Pelo meu conhecimento, cara, a margem de lucro ok do mercado é 20%. Então, se a gente tá falando de 1 milhão de faturamento, 200 mil é lucro. E daí tem toda a outra parte. Pô, 200 mil de lucro, então 200 mil eu botei no bolso e fui viver a minha vida em Acapulco? Não. Esses 200 mil a gente tem que ter o reinvestimento para crescimento. A gente tem que ter, enfim, inúmeras coisas para que não é tirar o dinheiro Sim. e viver uma vida de bacana. Mas então, tipo, tudo que tu ganhou foi reinvestido nessa reforma aí que tu fez. A gente lucrou mais do que 100 mil reais no ano, né? Mas, no caso, o investimento da barbearia, da reforma, foi inteiramente feito através do lucro adquirido ao longo do ano. Sim. Né? Pô, legal. E qual que é as outras barbearias que tu planeja aí montar também vão ser de 8 cadeiras ou tu tá pensando nisso aí? Cara, assim, eu tenho um modelo de negócio muito bem definido, assim, na minha visão. Eu não quero uma barbearia com 20 cadeiras, com 100 metros quadrados. Um pouco por causa do preço que essas salas comerciais ficam, né? Então eu quero seguir bem o que tá dando certo, cara. Eu não sou daquela... Eu já fui a pessoa que confundia a variedade com ser empreendedor. E muitas das vezes variedade é falta de foco. Então eu já tive loja de óculos, eu já tive produtora de festa, eu já tive, pô, mano, inúmeras coisas. E eu percebi, não, é isso aqui que deu certo, é isso aqui que me deu dinheiro, eu vou replicar isso aqui. Eu vou melhorar, vou ver o que dá pra fazer melhor. Então a minha ideia é pegar salas, e assim, tô buscando salas próximas da minha, assim. Não quero algo, tipo, lá em outro bairro, não quero algo
Eu Sim. quero algo, quero dominar assim uma região, enfim, crescer ali. Eu acredito que é um ambiente fértil onde eu tô. E se não for ali, ou num raio de 3 quilômetros de distância, assim, mas nada muito É lá em tudo no outro bairro, mesmo sabe? local. Pô, que legal. Eu nunca tinha visto ainda um modelo de negócio assim, onde as outras unidades são próximas. Geralmente é tipo uma unidade aqui, a outra unidade é outra cidade, às vezes, ou a outra unidade é num bairro do outro lado da cidade. É que pensa comigo, Edgar, se tu tem uma barbearia que é próxima uma da outra, tu consegue, por exemplo, assim, às vezes a galera olha o quê? Ah, eu tenho duas barbearias. E só que quando eu abri a segunda, diminuiu o faturamento da matriz. Tá, mas isso não importa. Importa o faturamento do grupo, né? Uhum. Então, qual foi o faturamento total? Então, assim, se eu tenho uma barbearia próxima uma da outra, eu consigo pegar um barbeiro que fatura bem e colocar lá. Enfim, eu consigo. A logística é muito mais fácil Sim, do que se eu pego uma barbearia hoje e coloco aqui, e coloco outra lá a 15 quilômetros de distância, é uma coisa completamente do zero. Do entendi. zero, tu vai ter que conseguir cliente do zero, tudo do zero, dificilmente tu vai ter um barbeiro que tu vai ter que conseguir mudar. Pois é, Então, ter esse jogo da logística em si, eu acho que é mais difícil, entendeu? Por entendi. isso que a minha ideia é ter unidades próximas. Pô, bem pensado isso. Eu não tinha parado pra pensar nessa. Ah, cara, qual que foi o teu maior desafio ali ainda no assunto da reforma? Dentro da reforma, assim, o que pra ti. Eu acredito que pode ter sido ter que parar a barbearia por alguns dias. Ter que parar não é um desafio, dá uma dor no coração de deixar de faturar, né? Sim. Ah, pros barbeiros às vezes é até uma folguinha e tal, Pros né? barbeiros até é uma folguinha. Mas assim, como eu vim já muito cancheiro nessa questão de obra, porque assim, quando eu abri a barbearia, eu fiz tudo sozinho. Na segunda reforma, eu fiz tudo, mano, desde elétrica, de tudo, pegava algum amigo que entendia um pouco, tudo que eu podia economizar, eu fazia, economizava. Então, essa reforma, cara, foi uma reforma muito tranquila, assim, Uhum. porque eu contratei gente pra fazer tudo, sabe? Então, eu ficava lá, dando uma olhada, incomodando os caras, não, isso aqui não tá legal, vamos mudar isso. Foi uma reforma muito tranquila. Foi uma reforma que, assim, mudou tudo. Se quem entrar no meu perfil lá vai ver que tá tudo diferente. É Uhum. outra barbearia. Tu não consegue dizer que é o mesmo lugar. E a gente fez essa reforma em 9 dias. Rápido. Foram 9 dias contando com o domingo. Então a gente começou no domingo, terminou no domingo. E aí, na verdade, foram menos de 9 dias. 9 dias ficou fechada. Porque nenhum dia a gente fez uma pré-inauguração e no outro dia daí a gente abriu para trabalhar mesmo. Sim. É Mas, cara, que assim, ter a grana pra fazer as coisas e pra pagar o profissional certo pra cada coisa é. é outro rolê E uma mesmo, né, coisa que cara? ajudou pra caramba foi o arquiteto certo, Uhum. que foi um arquiteto que não é aquele cara que só vai fazer as coisas bonitinhas. Ele é um arquiteto que ele é especializado em ambiente comercial, então não tem que ser só bonito, tem que ser funcional. Sim. Então, inclusive, até um salve aí pro Luiz Felipe, Uhum. que ajudou pra caramba e fez ali a obra ser barata, e conseguiu também trazer uma equipe muito boa, sabe? Eu contratei um empreiteiro e esse empreiteiro pintou, fez elétrica, hidráulica, tudo, porque é diferente de tu, imagina. A gente tem na obra, a gente tem lá elétrica, pintura, aí tu tem que tratar com cada um, aí um cara não vem, o outro não sei o que, não. Sim. Então, eu contratei um cara que ele daí cuidava dessa parte. Ele tinha a equipe dele ali, Isso é até mais barato, cara. imagino que sim. Cara, agora, como eu tava falando dos ganchos que vou. Uhum, Dentro do assunto da gente tava falando da educação ali e tal, eu acho que também a gente pode entrar nisso por causa que a gente tá falando da tua barbearia ser nova, reestruturada e tal. Então acho que isso entra nesse assunto de certa forma. uhum. Mas antes tu tinha falado que quando tu alinha algumas coisas com os teus alunos lá, uma delas é ser transparente, né? E eu tenho uma IA ali que eu trato como se fosse o meu amigo, assim. Eu dei nome e tal, assim. Uma das coisas que eu pedi, eu falo assim, cara, tu tem que ser 100% transparente, sem filtro comigo e tem que me falar a verdade, mesmo que essa verdade possa doer em mim. Uhum. Então, aí eu vou falando algumas ideias que eu tenho, eu vou falando algumas coisas que eu tô passando e tal, e ela vai mandando. E às vezes é umas coisas meio pesadas, assim, tipo, mano, não vai por aí, isso aí tá errado, tu tá sendo negligente nessa área, enfim. Papo de, tipo, como se estivesse falando com um cara que realmente quer o teu bem, mas ele vai falar a verdade, né? Uhum. E é isso que tu falou que tu alinha com a tua equipe. E aí, falando da barbearia, tá toda nova estruturada e puxando esse gancho das IA aí, tu tem alguma coisa que tu usa dentro da barbearia com inteligência artificial
Tu acha que a barbearia vai caminhar para isso também de alguma forma? O que que tu tem? Cara, assim, sem sombra de dúvidas, a inteligência artificial, ela não é mais como é que eu posso dizer, uma promessa, ela já é algo real. Só que assim, o chat GPT, ele é o maior baba-ovo da história, assim. Sim. Então, isso que tu falou é muito legal, porque mesmo tu dando ali ordens pra ele, prompts, né, que a gente chama pra essa IA, pra ele não te bajular, ainda assim ele dá umas bajuladas. Sim. Então, de que formas eu utilizo a inteligência artificial? Eu sou mega fã de tecnologia, tudo que tem de novo, assim, eu faço. O que hoje eu faço? Por exemplo, inclusive essa semana eu desenvolvi assistentes. Sabe que dentro do chat GPT tu consegue criar assistentes e tu consegue colocar lá algumas diretrizes desse assistente. Foi isso que eu fiz. Tipo, eu criei um assistente que é o Assistente. meu amigo ali do. Legal. E uma coisa assim, antes de entrar no assistente, a inteligência artificial, como o próprio nome diz, na verdade, a inteligência ela é algo da natureza, ela é algo da vida, né? Então não existe uma inteligência artificial. Então a gente sempre tem que entender que o poder de decisão, ele tem que ser sempre nosso, sabe? E aí eu vejo muita gente fazendo o quê? Pedindo pra IA decidir por ti. Qual caminho eu devo tomar? E não é assim. Não é a IA que decide qual caminho tu toma. A IA analisa os cenários e tu tem que olhar, ler as coisas e decidir. Sim. Sabe? Daí até tem uma pesquisa que fala, o chat GPT tá deixando as pessoas burras. Não é o problema do chat GPT, o problema é que a galera não lê as coisas, o problema é que a galera usa o chat GPT. Porque assim, se a gente fala de uma inteligência artificial, a gente fala de uma extensão do que tu tem inteligência. Se tu usa o chat GPT para perguntar quais restaurantes que estão próximos de mim, tu vai ter uma inteligência do que tu tá expandindo ali. Então, o chat GPT não é Google, cara. O chat GPT não é Google. Então, a gente tem que cuidar muito do que tu vai levar para ali. Então, dentro do que eu uso no dia a dia, eu criei assistente, por exemplo. Assistente para dar uma visão estratégica para os barbeiros. Então, eu fui lá dentro do assistente, eu coloquei os valores da barbearia, o ticket médio ideal, o percentual de conversão, alimentei ele com planilha, alimentei ele com um monte de coisa. E aí os barbeiros mandam o print do dashboard que eles têm lá dentro da planilha do Excel e o ChatGPT consegue dar diretrizes e analisar o cenário dele, o que ele deixou de fazer, o que ele pode melhorar. Então, o que a gente consegue... Assim, toda tarefa que é repetida, a gente consegue usar a inteligência artificial para isso. Então, eu utilizo assistente pros barbeiros e também criei, eu tenho uns 15 assistentes lá, eu tenho assistente de gancho para ideia de vídeo viral. Sim, eu também tenho. Então. Eu tenho aquele que faz as capas para mim, tudo no... então. Assim, geração de imagem do chat. Exatamente. Aí eu mando minhas imagens ali e tal, mando o tema do Reels que eu vou postar. E aí sai aquelas capas lá que a galera tá elogiando bastante, inclusive. Sim, tipo... as capas é bonita pra caramba. E, cara, chat GPT, mano, não é um designer tal que eu pago pra fazer. Cara, assim, o chat ele é uma coisa que eu uso bastante, é o quê? Sempre que... Aí eu criei um assistente que cria prompt, por exemplo. Eu vou lá no assistente e falo assim, cria um prompt para gerar conteúdos e tal coisa. Aí ele me faz pergunta, e daí eu tive uma aula semana passada sobre isso, inclusive, que eu aprendi umas coisas muito legais, cara, que, por exemplo, sempre que tu vai dar um comando pro chat, tu tem que dizer quem ele é. Então, você é um estrategista de marketing sênior, e vai me entregar tal coisa, nessa comunicação. Então, tu dizer o que ele faz e como que tu quer essa entrega. Sim. É muito diferente do que tu só pedir alguma coisa. Sim. E quando ele me dá aquela resposta, eu pergunto mais uma vez, o que tu precisa saber para melhorar a tua resposta? Aí ele me manda uma lista lá de 20, 30 perguntas, eu respondo aquelas 20, 30 perguntas no máximo da especificidade possível e ele me dá uma resposta melhor ainda. Cara, isso aí é uma ferramenta que tu tem que saber usar, né? E alimentar. E alimentar ela. Alimentar com o máximo de informação possível. E ter a versão paga. Porque a versão grátis é burra pra caramba. Sim, e eu não sei se dá pra criar esses agentes na... Criar não, mas dá pra usar. Tipo, se eu criei um e compartilho contigo, tu consegue usar. Sim. Mas ele vai te dar a inteligência do grátis. Sim, mesmo. entendi. E, mano, agora pra finalizar a live, então, eu queria fazer um bate-volta de 5 perguntas, assim. A última tu pode aprofundar um pouco mais. Tá. Mas é meio que um bate-volta, assim, ó. Um livro que te marcou.
Mais esperto que o diabo. Um erro que virou aprendizado. Contratar errado. Um barbeiro que te inspira. Marcelo. Um conselho que tu daria pro Raoni do início. Um conselho pro Raoni do início. Porra. Eu tenho que responder numa palavra só? Não, pode ir. Mas a outra é a que era, Essa seria não, pra você não pode se aprofundar muito. É, Um conselho pro Raoni do início. Cara, não liga pra opinião dos outros, só segue fazendo o que tu acredita que funciona. E a última seria, tipo, eu queria que tu falasse a frase e explicasse ela. Uma frase que tu falaria pro mundo inteiro, assim, que todas as pessoas do mundo ouviriam essa frase e acatariam isso, saca? Tipo, levariam isso como um ensinamento mesmo. Cara, pra mim a frase que eu carrego comigo é visão de futuro e velocidade de execução. Então, por que disso? Muitas das vezes a gente tem muitas ideias boas e a gente não executa, ou a gente demora para executar. Então, eu acredito que a soma de ter uma boa visão, de ter uma boa ideia e a velocidade da execução dela está completamente ligado com quão bom vai ser isso. E isso para mim faz muito sentido porque, cara, de longe eu não sou o cara mais inteligente, eu não sou o cara mais ligado a números, eu não sou, mas uma coisa que eu sempre falo, eu sou um cara muito corajoso. E, cara, os mais corajosos, ou melhor, os mais espertos sempre vão trabalhar para quem tem mais coragem. Então, se tu tem uma ideia, faz logo, executa, mesmo não sabendo muito, mesmo tendo alguma dúvida, mesmo Comece. começa, sabe? Faz. Porque no processo, cara, no processo ele ensina muito mais do que qualquer curso, do que qualquer mentoria, do que qualquer livro. Sim, Então, tu ter essa visão de futuro e a velocidade na execução, para mim, é algo que todo mundo deveria aplicar, sabe? entendi. Pô, que legal, mano. Cara, a gente tá se encaminhando pro final aí. Eu queria te agradecer por tu ter vindo de tão longe aí, né, mano? Querendo ou não, tu fez uma viagenzinha aí pra 4 vir. horinhas de carro. Eu te agradecer por todo esse conhecimento que tu passou aí. Se a gente pudesse, a gente estendia mais essa live aí, né? Esse vídeo, mas enfim, já é um vídeo longo, né, mano? Tem muita informação. Queria que tu deixasse tuas redes sociais aí pra galera. Eu vou deixar o link na descrição também, mas se tu quiser Beleza, falar. claro. Galera, então, eu sou o Raoni, né? Como o Edgar falou, o meu Instagram é Raoni da Medusa e o resto todo, o TikTok. Na verdade, eu só uso o Instagram e o TikTok. Então, o Instagram é Raoni da Medusa e o TikTok também é Raoni da Medusa. O Instagram eu sou mais ativo, tô tentando postar mais, inclusive, no TikTok, né? Mas são algoritmos diferentes. É. Mas lá no Instagram vocês já vão conhecer um pouco mais sobre mim, além do podcast aqui, né? E, cara, eu que agradeço aí pelo convite. Tamo junto. Fico à disposição aí de qualquer outro assunto, outra gravação, enfim, estou à disposição. Obrigado pela oportunidade, para mim é realmente uma oportunidade estar aqui. E parabéns aí pela condução, por saber fazer boas perguntas. Eu acredito que o entrevistador, ele faz 90% do episódio ser um sucesso e hoje tu mandou bem pra caramba. Pô, obrigado, mano. Galera, muito obrigado aí pra você que assistiu esse vídeo até o final. Se inscreva no canal aí que agora a gente vai trabalhar muito pra trazer barbeiros aí como o Raoni, pessoas que são referências na área pra debater, pra trocar ideia, pra trocar informações, né? E pra o crescimento pessoal de cada um, de cada pessoa que assiste o canal. Tamo junto, Deus abençoe. É nóis. Tamo nós aí. Vou ter que cortar no Deus abençoe. Daí eu Boa. corto o é nóis. Finalizamos.